Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje, domingo, junho de 2023, mais uma live aqui no canal KIST, na Europa. Cheguei agora há pouco da praia, o pessoal ficou por lá. Mandar um abraço para o pessoal que está aqui na Póvoa de Varzim, a Beth, a Kênia, a Kátia. Já estamos criando uma comunidade bem grande aqui, junto conosco aqui na Póvoa de Varzim. Hoje vamos fazer uma live bastante interessante, que é conversando com alguém aqui de Portugal, um português. Eu já fiz em outro momento uma live com o Rui, que mora lá em Lisboa, e foi uma experiência bem interessante, que foi fazer com que as pessoas pudessem fazer perguntas a um português. Isso sempre é interessante porque cria uma dinâmica diferente e reduz um pouquinho a assimetria de informação e principalmente tira a barreira entre o que o português pensa, como ele pensa em relação ao migrante brasileiro. E hoje vocês têm a oportunidade de fazer perguntas diretamente a alguém que vive aqui em Portugal. O José vai se apresentar daqui a pouco. O José Carlos, ele é escritor, ele tem uma vasta experiência já com convívio com alguns brasileiros que estão aqui no Brasil, aqui em Portugal. E eu tenho certeza que essa live ela será muito, muito interessante para todos que querem vir aqui para Portugal, até para tirar um pouquinho daquelas questões que são genéricas de que português não gosta do imigrante, o português não gosta do brasileiro. Então, hoje nós temos uma oportunidade muito rica e eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat as perguntas que vocês têm para eu poder fazer diretamente para ele. É óbvio que alguns assuntos eles vão acontecendo, principalmente em relação às questões, algumas questões que são bastante, digamos, complicadas em relação à questão de xenofobia, de como é a aceitação da cultura portuguesa aos imigrantes que estão chegando aqui agora, e vários outros assuntos que, ao decorrer da live, eles vão acontecendo. Eu quero lembrar para vocês algumas coisinhas importantes. Nós estamos em junho de 2023. No início de julho, vai acontecer um encontro de membros aqui no Porto. Então, todos os membros, fiquem atentos. Eu coloquei já uma publicação lá na aba da comunidade, dizendo o dia e o local que vai acontecer esse encontro aqui no norte de Portugal, lá no Porto. Quem puder se organizar e quiser vir para o encontro, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito legal. E esse encontro, por enquanto, ele é só para os membros. Nós estamos com 200 membros no canal e já tem uma quantidade bem significativa de pessoas que já estão aqui em Portugal. E isso é muito bom. Muitas pessoas que, através das trocas que tiveram dentro do grupo e com outras pessoas do canal, e comigo, com a Denise, com o Fábio, conseguiram fazer a migração para cá e já estão vivendo aqui em Portugal. É muito legal. Eu vou fazer um vídeo especial desse encontro. Logo depois que ele acontecer, eu vou editar um vídeo legal para colocar aqui no canal. Outro assunto que eu queria lembrar a vocês é as pessoas, muitas vezes, elas pegam e fazem comentários perguntando a respeito de rendas passivas em relação a rendimentos, porque o meu grande público são pessoas que vêm para Portugal já com rendimentos, o visto D7, ou de empreendedor, ou de nômade digital. Então, eu tenho um e-book que eu falo muito sobre a questão de investimentos para um futuro tranquilo. Eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição e no final do vídeo, no final da live, eu vou deixar também esse link para vocês adquirirem o e-book que eu tenho. É um e-book, o valor dele é muito baixo, ele é fruto de 4 edições de cursos de investimentos que eu fiz para os membros do canal, e é um valor simbólico que eu coloco para vocês terem acesso a quais são os meus investimentos em renda passiva para eu poder viver aqui em Portugal. Outra questão importante que em seguida eu vou trazer outra live que vai ser com o Rafael Fonseca. Eu já tenho uma live no canal com ele há muito tempo atrás, antes de eu vir para cá, acho que faz mais ou menos 2 anos, e o Rafael ele é muito especializado na questão da intermediação e conseguir financiamento para imóveis e outros financiamentos aqui em Portugal. Na sequência, eu vou fazer uma live juntamente com o Rafael. Eu acredito que o Rafael esteja vendo aqui agora também a live. Rafael, em seguida eu marco contigo para a gente fazer a live. E agora já vamos pegar e vamos conversar com o José. Olá, José, boa noite, tudo bem contigo? Olá, boa noite. Tudo está bem tudo consigo? Bem, obrigado. Claro que está, então só podemos estar bem. Tá bem, eu vou pedir primeiramente que o José Carlos faça a apresentação dele, uma apresentação breve, para vocês saberem
quem ele é, qual o trabalho que ele faz, quais são os objetivos de vida dele, quais são os projetos. E na sequência eu já volto conversando com ele a respeito de algumas coisas que o pessoal já começa a perguntar aqui no chat. Vai lá, José, te apresenta aí para o pessoal. Olá, boa tarde a todos. Desde já começo por agradecer ao amigo Silvério Kist por este convite de estar presente nesta live. Eu sou José Carlos Silva, sou português, vivo em Portugal, no norte de Portugal, nos arredores de Porto. Sou escritor. Além de escritor, fui muitos anos jornalista desportivo e atualmente dedico-me a 100% à escrita e também tenho uma sociedade numa empresa. Por coincidência, o meu sócio é brasileiro. Tenho 56 anos. Fui atleta de alta competição durante alguns anos largos. Joguei voleibol e conheço bem o Brasil. Já viajei um pouco pelo mundo, não só pelo desporto, mas também por lazer, por vida pessoal. Já estive no Brasil diversas vezes, já estive pela América Latina também por algumas vezes, México, Venezuela, Colômbia, nas Caraíbas, na República Dominicana, no Havaí, estive em diversos pontos do globo, na Tailândia, Macau, o que fez-me conhecer outras culturas e se calhar também libertar um pouco a mente, e isso também ajuda com que a gente também encaixe mais as outras situações com naturalidade. Porque o importante é a gente saber que existem outras culturas além da nossa, é muito enriquecedor, porque isso vai-nos fazer adquirir muito conhecimento e saber lidar de melhor forma com o próximo. Também tenho um canal no YouTube, um canal muito pequenino, porque nasceu recentemente, todo por insistência de amigos e de leitores, em que esse canal eu falo mais na área da positividade, no otimismo, e digamos que é uma forma também de ajudar as pessoas a acreditarem mais nelas mesmas e de ajudá-las também a superar situações mais ou menos desagradáveis no seu dia-a-dia. A minha literatura fala precisamente nisso. São livros de autoajuda, são livros da motivação, da cultura financeira, do empreendedorismo, porque tudo tem uma interligação, já que a nossa motivação vai muito também de parte de como a vida decorre, e como a vida decorre também pode ser um pouco o reflexo da nossa motivação. É complicado falar estas coisas, mas é fácil de se entender e de se ler. Eu estou aqui para satisfazer o desejo de todos vocês. Alguma dúvida que tenham, alguma questão que queiram fazer sobre Portugal, sobre este país, sobre a minha nacionalidade, estejam à vontade. Dentro do que eu conheço da parte humana, já conheço Portugal por inteiro, porque eu percorri o país todo durante 20 anos com feiras de livros e estava em constante contacto direto com as pessoas, e isso também fazia com que eu conhecesse melhor o meu país e também conhecesse melhor as pessoas com quem lidamos no dia-a-dia, porque Portugal é um país pequeno, muito pequeno comparado com o Brasil, mas é um país extenso, porque é um país que tem imensas cidades, tem muitas cidades mesmo, e são todas muito perto uma das outras, o que quer dizer que não existe grande deserto para se fazer viagens entre uma cidade e outra. Está tudo muito junto, mas tem muito para onde conhecer. É um país também muito bonito, tal e qual o Brasil. O Brasil é um país enorme, mas tem uma beleza que é uma coisa indescritível mesmo. Mas Portugal também é um país que não fica atrás a nível de beleza. A parte mais rica de Portugal possivelmente seja a sua história e a sua cultura, que é coisas que não podemos alterar, é coisas que não podemos camuflar, porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa essência. Espero que haja uma interação boa entre todos e que eu consiga esclarecer a dúvida de cada um de vocês. Muito bem. Eu agradeço demais a tua disponibilidade, José, porque eu conheci o teu canal, eu vi o quanto você tem a disponibilidade de querer fazer algo positivo, algo que realmente possa ajudar e agregar as pessoas.
Isso é muito bom, isso atrai coisas boas, né? Como você fala que a sua literatura também é voltada para a questão de melhoria, autoajuda e desenvolvimento, isso é positivo, isso é muito bom, isso é muito legal. Eu tenho uma maneira de estar na vida que vem ao encontro precisamente disso. Eu costumo dizer em tom de brincadeira e com alguma ironia, quando vejo que as pessoas olham muito para o seu umbigo e não estão preocupados com o próximo, eu costumo dizer que sempre que acendemos uma luz em torno de alguém, estamos a acender uma luz em torno dos nossos próprios passos. Por isso, a satisfação e o prazer que eu tenho na minha vida sempre que ajudo alguém, só a satisfação que o prazer que nós sentimos já está a acender uma luz na nossa alma. E isso, eu faço isso repetir na minha vida, no meu dia a dia. E é isso que temos que fazer. Na questão da imigração também estou bem presente na vida social, porque eu vejo-me estar do outro lado do oceano e sentir-me desamparado e não ter quem me ajudasse na integração ou só ter pessoas que me dificultasse nela. E eu, digamos que é uma maneira também de eu me sentir bem junto de uma comunidade que eu tenho como irmãos e que foi assim que eu fui educado e é assim que eu vejo o povo que vem dos países que tiveram uma ligação forte connosco. O Brasil foi uma delas. E isso, para mim, é gratificante. É como se estivesse a receber um familiar em minha casa. Sei que todo português não é assim, mas em todo lado há gente assim. O Brasil, há gente boa, gente má. Em Portugal há gente boa, gente má. E há pessoas egoístas em todo lado do mundo. Por isso temos que aprender a viver com essas e temos que notar, ou fazer-se notar na nossa vida, as pessoas que venham agregar, não as pessoas que venham sugar. As pessoas que nos tentam destruir com palavras são pessoas que nos vão sugar energia e nós temos que saber filtrar isso. Porque aquilo, quando recordamos as nossas memórias, tem que vir às memórias coisas boas e não coisas más, porque isso não é recordar, é entristecer a alma e não vale a pena. Não vale a pena. As coisas boas é que devem de ser guardadas, as coisas más filtradas. E viver o dia a dia, mesmo com dissabores, saber filtrar e viver o dia a dia sem qualquer stress, sem qualquer problema, porque atrás de uma montanha existe sempre uma montanha maior e podemos ser sempre mais felizes se soubermos saber controlar esse nosso lado emocional e saber filtrar o que é de bom e a passar a ignorar o que é de mau. Muito que é aquilo que todos devemos fazer. Vou dar as boas-vindas para o Gustavo, que se tornou membro agora do canal. Nós devemos estar chegando próximo aos 200 membros. Eu olhei há pouco ali, acho que estava 196 membros. O Gustavo e mais alguns que entrarem agora vão chegar a 200 membros. José Carlos, a coisa mais importante que eu vejo no trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no YouTube é conseguir juntar pessoas que têm os mesmos interesses, que consigam compartilhar, principalmente, conhecimentos, mas mais importante ainda, experiências, porque as experiências são o conhecimento transformado em prática, e isso, às vezes, vale muito mais do que a teoria. Então, a cada novo membro que entra aqui no canal, eu fico muito, muito contente. E dá um olá para o pessoal dos membros aqui, o Nelson, seja muito bem-vindo, Nelson. O pessoal também, a Adriana, que conhece muito bem, eu acho que já é conhecida do José. Eu tenho muitas, aqui ó, a Adriana diz que é inscrita no canal dele, e ele é incrível, eu gosto muito do conteúdo dele e estou em Sorocaba. Então, a Adriana já é inscrita do teu canal e está aqui também participando. Olá, Magda, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O Ronaldo e a Rosângela, a Ana, olá, tudo bem, Ana? Tudo bem. Os membros, eles participam muito aqui, e eu gostei que vocês começassem a deixar as perguntas de vocês, e vamos responder algumas perguntas, assim, que talvez elas sejam um pouco, digamos, que elas tragam um pouco de desconforto, mas a gente tem que lidar com algumas questões práticas e, aos poucos, trazendo uma visão um pouquinho mais objetiva do que está acontecendo em Portugal. O José Carlos, pelo que já pouco eu conversei com ele, é uma pessoa positiva, uma pessoa que tem uma visão
muito boa do mundo e da vida, e algumas coisas assim que o brasileiro vem para cá e às vezes desconhece, é que às vezes acontecem algumas coisas do português com o brasileiro, do brasileiro com o português, que acabam se tornando coisas que aparecem nos jornais, aparecem nos canais, mas a grande parte do português e do brasileiro que estão aqui vivem em harmonia. Essa é a minha impressão. Tu não tem essa impressão também que o grande problema do racismo, da xenofobia e de tudo mais é que as exceções, elas têm... eu sempre brinco, né, que existem algumas exceções que acabam tendo uma dimensão muito grande, só que 200, 300 mil pessoas que vivem bem, às vezes ninguém fala do que está acontecendo de bem, as pessoas falam de que está acontecendo de mal. Acontecendo mal. O problema da sociedade e hoje do mundo global é que as pessoas ligam muito ao sensacionalismo. Tudo que é sensacionalismo vai degradar e isso desperta mais a curiosidade e a atenção das pessoas. A notícia, para ser bombástica, eu tenho que dizer que Portugal é mau, porque as pessoas de Portugal são más, ou o Brasil é mau, ou as pessoas do Brasil são más, do que dizer o bem que 90% das pessoas brasileiras ou 95% são ótimas, são pessoas prestáveis, são pessoas trabalhadoras, são honestas, porque isso não é notícia. O que é notícia é os 5% que não presta. Aqui em Portugal é exatamente igual. O sensacionalismo apoderou-se da comunicação social. Há países que ainda filtram na comunicação social determinadas notícias. Por exemplo, na Suíça não é permitido dizer determinadas notícias, a não ser que sejam fundamentadas, mas mesmo assim são selecionadas. Não se pode dizer uma coisa bombástica. Quando há um acidente e morre, por exemplo, 6 pessoas, há 6 vítimas mortais, e eles não se referem à notícia com 6 vítimas mortais, mas refere ao acidente em si, que provocou 6 feridos graves, mas não se referem aos mortos, para não ser uma notícia bombástica ou crie ferimento ou sensibilidade de quem estiver a ver. E é um pouco isso. Aqui as notícias, desde que nós passamos a ter os canais abertos, uma diversidade de canais independentes, o que é que acontece? Acontece que passou a ser uma feira de audiências. Há uma luta entre elas a ver quem é que atinge a maior audiência do que a outra. E o esfaquear uma mulher ou matar uma mulher por vingança ou por traição ou qualquer coisa é mais notícia do que a mim me sair a lotaria e eu andar a distribuir o dinheiro pelos pobres. Porque isso não é notícia. É uma coisa boa demais para ser notícia, as pessoas não ligam. O sensacionalismo é precisamente isso. E nós temos que aprender a saber lidar com massas. Eu refiro-me isso até na diferença que os youtubers podem fazer. Eu passei a ser seguidor do Silvério Kiss, foi há cerca de um mês atrás, se me recordo, eu vi sem querer um vídeo dele, despertou uma curiosidade e vi o vídeo até ao fim. E tive a curiosidade de ver outros vídeos e identifiquei-me com o conteúdo, porque a diferença que existe do Silvério para muitos youtubers, embora também haja um ou outro youtuber brasileiros que são honestos naquilo, e alguns deles até são meus amigos, eu tento transmitir a verdade. A verdade que é aquilo que é a sua experiência, é aquilo que você vê, e é isso que tenta transmitir. E é isso que vai fazer com que as pessoas se possam segurar, porque estão-se a segurar com a verdade. Agora, quando as pessoas, para criar subscritores, para criar likes, inventam notícias, falam de forma empolgada sobre determinados conteúdos, é quase um incitamento ao ódio. O que é que isso vai provocar? Vai provocar muitos likes, muitos subscritores e vai dar um desconforto até ao próprio brasileiro que se encontra cá, que de uma forma honesta trabalha no seu dia-a-dia com tranquilidade e começa a ter receio que realmente as pessoas, ao observarem esse tipo de conteúdo, as pessoas tenham receio de começarem a ser discriminadas por causa da nacionalidade. E nós não devemos ter esse medo,
porque quem tiver uma atitude dessa está a ter uma atitude errada, porque nós não nos podemos basear em determinados conteúdos, nem discriminar as pessoas, porque um agiu desta forma não quer dizer que os outros 99 ajam também. Devemos ser justos e corretos, e depois também há momentos em que não estamos bem, em que até se faz um desabafo momentâneo, às vezes num vídeo que se lança, e depois há o arrependimento de o ter feito. Já aconteceu isso com amigos e eu entendi perfeitamente, porque nós também não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito à face da Terra, e nós temos que ter em conta essas situações. E depois há outra diferença. Como eu disse, eu tive a possibilidade de conhecer o Brasil, de lidar com o brasileiro na sua própria terra, de conhecer a sua essência. Porque a maioria dos brasileiros que vêm para cá, embora sejam a sua essência, eles, devido estar numa terra de desconhecido, mudam um pouco a sua maneira de estar e a sua maneira de lidar com aquilo que o rodeia, porque ainda estão recuados, ainda estão a descobrir. E eu sinto isso, porque eu conheci na sua essência o povo brasileiro, e o povo brasileiro eu só tenho a dizer que é fantástico. Admiro a capacidade que eles têm de brincar em situações adversas, a manterem sempre o humor atrás de uma lágrima, de manterem sempre a vontade de querer trabalhar mais e mais e mais, porque no Brasil e como em Portugal tem que se trabalhar muito para ter uma vida digna. Temos essa dificuldade, nisso temos essa dificuldade em comum, se calhar mais o povo brasileiro, e isso temos que colaborar uns com os outros, temos que estar uns para os outros, porque aqui já não há nacionalidades, nós já vivemos num mundo global, estamos no mundo da globalização, e Portugal, como sendo um país pioneiro na área da imigração, temos que ser abertos a quem chega. Não sei se têm conhecimento disso, mas as últimas estatísticas que foram lançadas pelos dados do Estado, cerca de 70 mil portugueses imigram todos os anos, nestes últimos 10 anos. 70 mil portugueses imigraram por mês nos últimos 10 anos, eu quero dizer que nos últimos 10 anos imigraram 700 mil portugueses. Começa a faltar mão de obra, além do país estar envelhecido. Nós temos aqui a agradecer àquelas pessoas que têm a coragem de vir para cá, independentemente da nacionalidade que tenham. É claro que eu prefiro, honestamente, não é discriminar nem ser xenófobo, eu prefiro pessoas que haja uma ligação efetiva ao meu próprio país, como o Brasil, como Angola, como Cabo Verde, como Moçambique, a outras nacionalidades. Mas as outras nacionalidades também têm que ser bem acolhidas, porque nós também vamos para elas. Embora haja uma ligação maior, a ligação dos portugueses com os brasileiros, Portugal está a mudar a nível de identidade. Para quem está cá há pouco tempo não se sente, mas Portugal está a mudar a nível de identidade. Porquê? Porque nós tivemos uma ditadura até 1974. Essa geração que viveu a ditadura, que foram repreendidos, que foram perseguidos, e que foram obrigados a ser fechados, aprenderam uma forma de estar na vida que já não vai ao encontro desta nova geração. Porque ainda têm aquela coisa de perseguição. E talvez essas pessoas demorem mais tempo a aceitar do que a nova geração. A nova geração não está... Se é brasileiro, é brasileiro. Se é espanhol, é espanhol. Se é inglês, é inglês. Eles não estão preocupados com isso. Nota-se mesmo que é uma geração mais alegre, mais divertida, que aceita mais as coisas do que a geração antiga. Eu, quando digo que está a mudar, até o próprio brasileiro veio ajudar a mudança da mentalidade dos portugueses. Não nos podemos esquecer, nós começamos a primeira vaga, desde que eu me conheço, mas devia ter sido, na história de Portugal, devia ter sido a primeira, precisamente. A primeira vaga de brasileiros que veio cá para Portugal foi em finais dos anos 80, princípios dos anos 90, em que nós assistimos ao fenómeno que estamos a assistir hoje. E os que ficaram cá
foram muitos, que estão cá há 20 e há 30 anos, e que são muitos, porque eu conheço muitos, desde a fase inicial, e eles também ajudaram a mudar mentalidades. Pela sua forma espontânea, integraram-se na sociedade, a forma alegre, e eles só tiveram foi um senão. Porque na altura que esses vieram e que se mantiveram cá, vieram outros que nunca deviam ter saído do Brasil, como há outros que também nunca deviam ter saído de Portugal para ir para lado nenhum. Porque foram para outros lados provocar distúrbios, que nós temos situações de portugueses que são expulsos, e é notícia, é divulgado cá, são expulsos dos países para onde vão porque fazem porcaria. Assaltam, matam, esfolam, fazem mil e uma coisas que se calhar cá não faziam. E nós temos situações também de imigrantes que vêm para cá. Eu não me estou a referir a brasileiros, estou-me a referir a imigrantes de toda a globalidade. Pode ser moçambicano, pode ser angolano, pode ser indiano, pode ser paquistanês, pode ser espanhol, inglês, francês, porque nós temos cá toda a nacionalidade do mundo que está cá a trabalhar. E vê-se que realmente essas situações vão acontecendo. Agora, se um brasileiro faz asneiras, eu não vou acusar o povo brasileiro de ser um povo desordeiro. Se um espanhol faz, eu também, porque a minha ligação à Espanha também é muito forte. Eu gosto muito de Espanha. Embora tenha havido uma parte da história, que tenha havido muita rivalidade entre Portugal e Espanha, hoje essa rivalidade não existe. Existe na mente dos mais velhos. Mas o maior número de turistas que nós temos cá em Portugal são provenientes de Espanha. Os espanhóis adoram Portugal como os portugueses adoram Espanha. Eu, na minha juventude, passava as minhas férias todas no sul de Espanha, porque eu adorava ir para lá e sentia-me em casa. E é um pouco isso. Eu só não vou mais vezes ao Brasil, porque fica do outro lado e não fica, os preços não são tão agradáveis como viajar pela Europa. E o Silvério, com certeza, já sentiu a diferença que existe entre viajar na Europa e viajar em voos intercontinentais. O que quer-se dizer que não é para qualquer bolsa e não está ao alcance de qualquer um. Não precisa ter uma vida boa, tem que ter uma vida muito boa. O Silvério sabe que se eu quiser ir ao Brasil, o quanto dispendioso vai ser uma viagem ao Brasil, porque não podemos comprar voos low cost, os voos low cost é só para a Europa. Não é uma exclusividade nossa. Uma pergunta, José Carlos. Eu vejo por causa dos comentários que aparecem no meu canal. Apesar do meu canal, é bem nítido que o meu público, ele é um público brasileiro, que vem para Portugal com visto, que vem para Portugal, e a grande maioria também são pessoas que estão numa situação parecida com a minha, com uma vida profissional já relativamente assim, concretizada, que tem alguma renda. Não que eu acho que quem vem para cá para trabalhar, para construir uma vida, esteja errado. Não, é que cada canal tem o seu público. Eu sempre digo que quem escolhe o seu público é o conteúdo que tu constrói. Eu não faço conteúdo generalista assim para todo tipo de público. Eu sou mais voltado para um tipo de público. E eu acho que tem que ser assim, porque na hora que você quer lidar com todos os públicos, você não vai conseguir ser bom e não vai conseguir transparecer aquilo que você realmente é, e aquilo que você realmente conhece, e aquilo que realmente você vive. Então, muitas vezes as pessoas elas me acusam de estar mostrando Portugal de uma maneira errada. Eu sempre escrevo a mesma coisa, eu estou mostrando a minha realidade, a minha experiência, porque me dizem assim, não, porque Portugal é muito difícil para trabalhar, para conseguir se manter, o salário mínimo é baixo, mas assim, gente, a minha realidade não é essa. E tem outros portugueses que colocam muitos comentários no canal, muitos não, mas é que assim, a grande maioria dos comentários, eles são positivos, eles me ajudam muito a me motivar a continuar fazendo, mas eu vejo que existem muitos portugueses, José Carlos, que não entendem que Portugal tem uma política para atrair estrangeiros, porque Portugal tem déficit de pessoas, que nem você falou recentemente. Portugal perde 70 mil pessoas por ano. Essas 70 mil pessoas, a grande maioria são pessoas que estão assim recém-formadas
ou estão numa fase de que terminaram o segundo grau e não veem muitas possibilidades da questão econômica dentro de Portugal, e como elas têm direito a poder usar a União Europeia, por exemplo, se eu for trabalhar em qualquer área, pode escolher qualquer área, se eu for trabalhar em fábrica, é melhor trabalhar em fábrica na Alemanha, em Bélgica, do que trabalhar aqui em Portugal. Se você é trolha, pedreiro, você vai É a ganhar mesma coisa. 3 ou 4 vezes em Bélgica do que tu vai ganhar em Portugal. Então, as pessoas saem daqui na busca dos seus objetivos. Então, Portugal tem um déficit, que nem você falou, de 70 mil pessoas por ano. Só que o governo, ele cria incentivos para trazer, por exemplo, tem um visto agora para o visto, não é visto, é uma autorização para o brasileiro ou qualquer um da CPLP para poder vir para Portugal procurar emprego, ok? Ok. Isso é uma política para fazer com que as pessoas venham para cá para conseguir mão de obra, para conseguir fazer Portugal continuar tendo uma evolução ou, né, continuar tendo mão de obra para questões econômicas. Só que, às vezes, eu não sei se se eu estou errado, mas eu vejo que falta o governo dizer para o próprio português que essa política foi criada porque as fábricas de Famalicão, do Porto todo, não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Existem projetos que querem vir trabalhar em algumas regiões de Portugal que, se não tiver mão de obra, não vão trazer o projeto. Precisa de mão de obra. Aí o que acontece é que as pessoas dizem: os brasileiros estão vindo para Portugal para tirar o emprego do português, estão vindo para Portugal para concorrer com o português, estão vindo para cá, entende? Só que assim, essa comunicação ela tem alguns pontos que deveriam ser melhor trabalhados, porque se você quer que venha a mão de obra brasileira para cá, para que você consiga atrair gente de 20 e poucos, 30 anos, para poder ter uma fase de atividade econômica maior, que seria 20, 30 anos até os 60, coisa e tal, você precisa deixar o português também sabendo disso. Porque eu sei que tem muita gente que nem você, olha os dados e enxerga que é uma questão simples. Se eu tenho muita gente saindo, eu preciso de gente aqui dentro. Eu tenho muitos portugueses que não vão trabalhar na fábrica, que não vão trabalhar na restauração, mas eu preciso de alguém que trabalhe. Então, eu faço uma política para atrair as pessoas. Só que o português médio, ou digamos aquele que está com 50, 60 anos e vê isso acontecendo, ou aquele que está em 40 e poucos anos e ainda trabalha nessa área, ele não consegue enxergar que isso é uma política. O que tu acha disso, José? Você tocou num ponto que eu acho que é essencial para um país que quer apostar no seu desenvolvimento e que tem que ter mão de obra para isso e que aposta precisamente no incentivo para que imigrantes venham, têm que fazer um planeamento ou planejamento, como se diz no Brasil, de forma a que, quando puserem em vigor esse projeto, as pessoas, o povo, neste caso o português, esteja identificado com ele. Porque é muito fácil dizer que criar condições para que os imigrantes venham e não lhes dar condições para eles estarem cá. É por isso que está a acontecer o que está a acontecer, porque o país não estava preparado para receber um número tão elevado de imigrantes. Na falta de habitação, os cuidados médicos começou a decair desde do início da pandemia. A saúde funcionava a 100% antes da pandemia, hoje não está a funcionar, mas não está a funcionar por um simples facto. O número de médicos decaiu no serviço público, mas o número de médicos que decaiu no serviço público não é o que agravou a situação. O que agravou a situação foi o número de imigrantes que entraram no país e que precisam dessa assistência. Uma das promessas do governo, eu recordo-me, que era chegar a 2019 e não haver um habitante sem médico de família. E se em 2019 cerca de 1,5 milhão de portugueses não tinham médico de família, hoje ultrapassa muito mais, porque os imigrantes também têm o mesmo direito. Se estão a trabalhar cá, se estão a fazer os descontos cá, têm o mesmo direito que eu tenho. Isso não há dúvida nenhuma. E depois há outra situação.
nós sabíamos o flagelo que ia existir na habitação. As construções, a uma determinada altura, que pararam. Pararam porque as pessoas não conseguiam alagar as suas casas, as pessoas não tinham os seus investimentos parados, quem construía não vendia, porque não tinha compradores para as casas, não tinha quem as arrendasse, e estava tudo parado. E, os arrendamentos estavam por baixo, como é lógico, as pessoas quase que davam as casas, dar, entre aspas, para as pessoas ocuparem as habitações. Hoje está completamente o oposto. As pessoas que tinham casas paradas alugaram-nas, viram e que podiam arrender por um preço mais elevado por falta de escassez do produto, e hoje têm um aproveitamento, que eu acho que é normal na economia mundial as pessoas fazerem aproveitamento do momento. Agora, o governo devia ser preparado para isso. O Silvério vive cá em Portugal e já reparou, por todas as localidades que vai, neste momento é construções, porque estão-se a tentar, aliás, teve que se acabar com alguma burocracia em relação a construções e facilitar nas licenças, que eram coisas demoradas, porque eles têm que resolver esse problema. E eles não conseguem fazer o Portugal crescer mais se as pessoas vierem para cá e continuarem a habitar 7 e 8 pessoas dentro de um apartamento. Isso não é vida para ninguém. Eu acho que quem tem animais, uma casota para cada um é o ideal. Agora, uma casota para 3 ou 4 cães já é demasiado. O ser humano é ainda mais, porque somos racionais e não estamos que estar a partilhar um quarto, que seja, com quem quer que seja. Nós gostamos, para ter qualidade de vida, nós temos que ter a nossa independência. E Portugal devia-se ter preparado para isso, para convidar as pessoas a virem para cá, mas já estar minimamente preparado para os receber. Agora que não me venham dizer a mim, a gente nunca pensou que iam atingir os números que atingiram. Então faziam as coisas gradualmente. Entrou X, vamos parar, vamos melhorar. Entrar mais X para nos preparar. E depois dizem assim, eles vêm, os brasileiros venham para cá, venham dizer mal de Portugal. Eles não venham dizer mal de Portugal. Eles estão revoltados com as situações que alguns deles estão. Que eu, se estivesse na mesma situação, também estava. E manifestava. Agora, nós, povo em si, em geral, não tem culpa. Os chamados idosos, as pessoas mais velhas de uma outra geração, não aceitam com tanta facilidade, e você tocou aí num ponto fundamental, era preparar essas pessoas, precisamente, para eles continuarem a usufruir daquilo que Portugal lhes deu até agora, era preciso contratar mão de obra. Porque nós preparamos profissionais e entregamos-los aos outros países. E nós temos que abrir as portas a outros que venham para cá. Porque os nossos procuram melhor qualidade de vida quando imigram. Porque a qualidade de vida não é só segurança, não é só ter um prato na mesa, é um conjunto de coisas que nos vai criar bem-estar. Eu sou uma pessoa, como o Silvério disse, que sou extremamente positiva. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu preparei-me para a vida. Se calhar foi por isso que nunca senti a necessidade de emigrar, porque o país deu-me tudo aquilo que eu precisava. Estabilizei a minha vida cá, tenho qualidade de vida, porque tenho segurança, caminho na rua de dia ou de noite, não vejo problema algum. Eu, se me apetecer acordar à meia da noite, se me apetecer ir caminhar para o meio da cidade, eu vou. Ninguém me faz mal, ninguém se mete comigo. O máximo que podem fazer é perguntar-me uma informação se for alguém que esteja perdido. E isso, podemos nos glorificar de ter isso no nosso país. Mas há coisas que se estão a degradar por falta de preparação. E eu espero que os nossos governantes se estejam a preparar ou tenham aprendido com a lição, porque isto que sirva de lição para quem nos governa ou para quem nos possa vir a governar no futuro. Não é só chamar. Eu, para casar, eu tenho que ter condições para viver com a pessoa com quem eu vou casar. Eu, para ter filhos, eu tenho que criar condições para lhe dar segurança, para lhe dar saúde e para nunca lhe faltar com o alimento na mesa. Portugal, se quer novos filhos cá em Portugal, sim senhora, apoiado, mas têm que criar condições para que as pessoas venham
e usufruírem dos mesmos direitos que nós lhes damos. Eu sei que muita coisa melhorou. Um imigrante, a partir do momento que faz o IRS, a partir do momento que tem conta bancária, tem direito a comprar, pode comprar um carro, uma casa, e já pode recorrer a créditos, tanto para o crédito à habitação como para o crédito para o consumo. O crédito de consumo é diferente do crédito de habitação, porque o crédito ao consumo tem uma taxa de juros normal, que é a taxa de juros que se pratica em Portugal neste momento tem uma taxa até relativamente baixa, mas o crédito à habitação tem fases que os juros é zero, porque há um incentivo de parte do governo, porque o dinheiro que vem para o crédito à habitação vem do Banco Central Europeu e no incentivo precisamente as pessoas comprarem e terem qualidade de vida. Nisso o imigrante pode. Só pode se tiver casa para comprar. Porque se não construir, não há casa. O que é que me adianta a mim ter crédito de habitação se as casas estão por valores exorbitantes porque não há por falta de matéria? Isto é como aos carros. Os carros compram-se aqui carros relativamente baixos. Por um ordenado mínimo compra-se um carro para o nosso dia-a-dia. É verdade. Mas se não se tiver carros novos para se vender, não há retomas. Se não se fizer retomas, os carros tornam-se escassos. Já aconteceu isso nos anos 90 em Portugal. Falta de escassez automóvel. E o que é que aconteceu? Os carros baratos dispararam. Viam-se carros baratíssimos, e antes eram baratíssimos, a comprarem-se quase ao preço não digo de um topo de gama, mas de uma linha intermédia. E isso é complicado. Nós quando vamos para a escola, nós passamos da primeira para a segunda classe, terceira, quarta, e depois por aí fora até nos formarmos. Nós vamos nos preparando gradualmente para o ano seguinte. E vamos absorvendo conteúdo e sabedoria o suficiente para o ano seguinte poder continuar a avançar até nos formarmos em qualquer coisa. A vida é exatamente igual. Eu se quero planear, ou planejar, como vocês dizem, criar uma estrutura e criar condições para o imigrante vir, eu tenho que pensar em tudo. Não é só achar que eles vêm para trabalhar. Porque se forem vir para trabalhar não vão encontrar qualidade de vida. Porque emprego eles encontram porque há escassez agora. Há outra matéria que está a faltar muito. E de certeza que ninguém é feliz sem ter o seu espaço e sem ter saúde capaz de satisfazer os nossos desejos. Porque nós nunca tivemos necessidade de ter um seguro de saúde, eu pelo menos nunca o senti, nunca recorri, já tive um problema grave de saúde e fui logo prontamente assistido, tudo na saúde pública, e não tive dificuldade nenhuma. Estudei e formei-me pelo Estado, na escola pública, e não tive dificuldade nenhuma, tive tudo à minha mercê. Agora, há que preparar, e isso é um erro que o Estado está a cometer na realidade. Tá, me diz uma coisa, José. Na tua experiência em relação a Portugal, tem uma pergunta aqui que ela é bastante... ela é simples, mas é complexa porque, por exemplo, o Silvio diz: prezados, como resolver, sendo um bom para todos, o impasse de 10, 12 rendas antecipadas não tem fiador. Aí em Portugal tem fiança locatícia. Eu tenho imóveis e quando o meu inquilino não tem fiado. A questão dos arrendamentos é uma questão que o mercado, teoricamente, ele precisa dar conta, tá? Mas existe uma questão importante em Portugal que eu já vi, que eu já conversei com as pessoas, que Portugal teve uma fase, posso estar enganado, José, mas que você colocar o seu imóvel para arrendamento se tornou uma coisa difícil, porque em certos momentos o governo tinha políticas que talvez a pessoa entraria no teu imóvel e, dependendo da legislação que estava em vigor na época, as pessoas ficavam no teu imóvel por uma questão social, uma questão, digamos assim, para que não ficassem desamparadas as pessoas. Uhum. E você tinha um imóvel que você comprou por 50 mil euros, o mercado fez com que esse imóvel se transformasse num imóvel de 100, 150 mil euros,
e você estava ganhando 70, 80 euros por mês, e você não tinha como trocar esse seu inquilino, porque a legislação não permite que você trocasse o inquilino por uma questão contratual, que eu vejo um problema em Portugal, que é o governo, ele tenta às vezes fazer legislação para ajudar o mercado em certo momento, mas no longo prazo, as intervenções que o governo faz nessa área ou em qualquer outra, elas às vezes têm consequências que são muito pesadas para o setor. Eu vejo muito hoje ainda as pessoas, as mais antigas, com receio de pegar um imóvel, arrendar ele e talvez em algum momento ele, como aconteceu em alguns momentos já, não ter mais acesso a poder fazer outras coisas com aquele imóvel. Então, é uma questão complicada. E outra coisa que o Silvio fala aqui, que por causa das questões também envolvendo brasileiros e do próprio mercado, hoje estão pedindo 10, 12 rendas antecipadas para poder arrendar um imóvel, que faz com que, na verdade, tu tenha que fazer um contrato de 1 ano e pagar tudo antecipado também, que é uma coisa bastante difícil, óbvio que está fora da lei, a lei não permite que faça isso, mas a situação do mercado faz com que isso aconteça. Eu falei tudo isso para te perguntar, você acha que Portugal tem condições de adequar esse mercado para conseguir fazer com que a demanda de imóveis, quer dizer, a oferta de imóveis, as demandas, elas consigam em algum tempo, não sei, talvez em médio prazo, conseguir um equilíbrio? Lá está, a falta de estrutura, de criar uma estrutura pronta para receber muita gente, é um desses pontos. Este ponto precisamente faz parte dessa falta de preparação de quem nos governa. Antigamente, sim. Antigamente as pessoas faziam um contrato e o contrato quase que era vitalício e as pessoas começavam por pagar uma renda e depois esse aumento de renda era insignificante. O que quer dizer que daqui por 10 anos, por exemplo, a renda aumentava conforme a inflação. A inflação, se fosse 0,5%, o aumento de renda só era permitido 0,5%. O que quer dizer que a maioria dos senhorios nem aumentavam a renda, porque o valor era tão insignificante que ia dar valores desfasados e então eles acertavam por baixo, nunca por cima, porque não o podiam. A legislação mudou. Hoje, como disse muito bem, os mais antigos, as pessoas com mais idade, mais idosos, que têm propriedades, por falta de informação, se calhar pensam que os contratos que podem elaborar ainda estão dentro desse que estava em vigor antigamente. E as coisas mudaram. Hoje a pessoa pode fazer um contrato por 1 ano só e se a pessoa não pagar, por exemplo, a meio desse contrato, basta só entrar o processo de despejo, ao fim de no máximo 1, 2 meses a pessoa tem ordem de despejo em casa, que a própria polícia chega lá, tira, seja brasileiro, seja português, seja espanhol. Aliás, as maiores situações que existem até é com portugueses que são expulsos da sua própria habitação porque acabam o contrato. Quanto ao número de rendas, não havia controle e aconteceu isso sim por um período, ainda podemos falar que foi nos últimos 2 anos, ano e meio, que se começou a abusar nisso, porque como houve uma demanda muito grande de imigrantes, eles houve um aproveitamento. Hoje o governo já está a começar a reagir em relação a isso. A lei já mudou. Hoje só é obrigatório dar uma caução e uma renda. A caução é devolvida no final do contrato, se a casa for entregue conforme lhe foi alugada, se não é-lhe descontado o valor do estrago que possivelmente tenham feito ou não, porque se for o desgaste da pintura não é obrigado a assumir isso, porque os senhorios aqui têm uma série que até convém indicar isto, porque muita gente não o sabe. O senhorio, quando aluga uma casa com equipamento, o senhorio, por obrigação, tem que dar assistência a esse equipamento. Há um cilindro que avariou, o cilindro é o acumulador térmico de água. Avariou, o senhorio tem que o repor.
O forno avariou, o senhorio tem que o consertar. O frigorífico que vocês chamam geladeira avariou, o senhorio tem que o consertar. Porque se estiver no contrato todo esse equipamento, ele aluga com o equipamento, tem que manter. Se chover dentro de casa, o senhorio tem que arranjar. Rebenta um cano, o senhorio tem que arranjar. Nós alugamos por um preço, não temos a obrigação de manter esse preço. Agora, se for por motivos de mal de uso, se eu, por algum motivo, partir algo que esteja, ou por mau uso, faça um estrago, aí sim, é da minha responsabilidade e não do senhorio, porque aí foi por mau uso das coisas. Em relação às rendas, as coisas mudaram, mas ainda há quem esteja a aproveitar disso. No contrato põe que recebeu uma renda e recebeu 5 ou 6. E depois, no final, as pessoas, ou o senhorio é muito honesto e devolve ou desconta as rendas, ou então vai dizer que aquilo foi uma entrada como se estivéssemos a comprar uma casa e ficámos sem o dinheiro quando saímos. Eu ainda há dias aluguei uma casa, aluguei que não foi minha, fui intermediário, que eu não tenho imóveis para alugar. Mas, devido aos conhecimentos que tenho, volta e meia pedem-me, e eu, dentro dos meus contactos, vou-me mexendo, e arranjei uma casa para um casal no centro do Porto por um valor justo, e aquilo que pediram foi só um valor de caução, não pediram uma renda adiantada. Pediram um valor de caução, porque essas pessoas são... Existe muita gente justa e que não se aproveita da situação do mercado. Eles próprios dizem: pá, mais euro, menos euro não me vai enriquecer nem me vai tornar mais forte. E devemos ser justos, porque também devemos colaborar com eles se queremos que as coisas fluam. Agora, há muita gente que se aproveita. Aqui, na China, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, aproveitam-se da situação e do momento. E o mercado português está nisto, mas por culpa, na minha opinião, de quem nos governa, porque deviam ter precavido essas situações todas. Recentemente, o Silvério já estava cá, o governo ia lançar um pacote de medidas relacionado com a habitação, em que o Presidente da República até se riu do pacote, que nada vinha de acordo com as necessidades do país. Porque quem apostou na habitação para o turismo, o chamado alojamento local ou relocation, como lhe queiram chamar, começaram a comprar casas a torto e a direito, no centro das principais cidades, e deixaram de haver casas para alugar. E o governo queria tirar essas licenças para as pessoas que investiram o seu dinheiro poderem alugar como uma casa normal. Mas as pessoas, foi um investimento que fizeram. Num bom dito por não dito. Eles têm a acomodar a lei de forma a que há um limite de relocations, não deixam criar mais. À falta de habitação, vamos criar condições para que haja mais. E assim sucessivamente, só assim é que podemos resolver esta situação. Não é mandar os imigrantes embora. É dar-lhes condições para eles estarem cá. E criar as condições, tem que se dar um incentivo a quem é empreiteiro construir, a quem tenha empreendimentos a alugar, e assim sucessivamente. Não é fazer as coisas em cima do joelho e quase que, meu Deus, a levar as pessoas ao desespero. Também não podemos, porque há imóveis que estão parados e abandonados que as pessoas receberam por herança, mas não têm dinheiro para os requalificar. Criem uma linha de crédito para essas pessoas com juro bonificado, que a comunidade europeia apoia esse tipo de iniciativas, principalmente a Portugal, devido ao fenómeno da imigração. Ainda recentemente eu li um artigo sobre isso. E ao criar essa linha de crédito, as pessoas já podem recuperar as suas habitações com o dinheiro que não é deles. E depois, com o dinheiro do aluguer, vão pagar o crédito ao banco e ainda ficam com algum que sobra para eles, para valer a pena o investimento também. Se não vendam a propriedade, mas dê-lhes tempo para ele vender. Não é chegar lá, tens uma semana para vender. Não vendes, a gente fica com ela. O pior é que o Estado fica com ela e não a vai recuperar. Então continuamos com o mesmo problema na mesma. É mais ou menos isto. É complicado. É verdade. Apareceu aqui o Rui Gonçalves, que é mais ou menos na linha daqueles que eu falei a você, de pessoas que entram nos comentários e começam a falar algumas coisas. Eu só vou colocar alguns comentários dele para você ter ideia de como funciona, né?
Aqui ele falou, vocês continuam a iludir as Eu pessoas. estou a ouvir. Crédito, Crédito e Euribor, Euribor. Não não vos diz diz nada. nada? E ele diz assim, carros baratos hoje. Outra coisa, o mercado imobiliário de Portugal foi para a loucura. Vamos passar fome para ter onde morar. São coisas que... deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que ele colocou aqui. Mas são pessoas que... lógico, tem um certo... Eu entendo essas pessoas, porque o mercado de Portugal ele tem uma certa tendência a ter o seu tempo para se adequar a tudo que acontece. O José Carlos falou muito bem em relação à questão, por exemplo, do governo fazer uma política e não planear suficientemente os efeitos que essa política pode ter dentro da estrutura do país, seja na área da educação, seja na área de saúde e principalmente na área do imobiliário, e às vezes isso demora um pouco a acontecer, mas eu tenho certeza que se deixar o mercado trabalhar e as pessoas começarem a pensar, por exemplo, e outra coisa interessante, José, é a questão da relação entre o valor do imóvel e o valor do arrendamento. Muitas pessoas elas não se dão conta de que o mercado português ele está aquecido para a compra de imóveis, não só para arrendamento, para compra também. Para compra também. Para compra também. Então, por exemplo, vou dar um exemplo daqui da Póvoa de Varzim. Há dois anos atrás, ou há 3 anos, eu olhava os preços dos imóveis para arrendamento e para arrendamento. Ou para compra. E para compra. O que aconteceu foi o seguinte, o valor da compra ele subiu muito e o arrendamento subiu também. Só que, matematicamente falando, pegar um imóvel de 300 mil euros e arrendar ele a 1.000 euros não é um negócio muito bom. Não é um negócio. O problema é esse, a falta de escassez de casas novas faz com que tudo valorize. Se não há alimento no mercado, por exemplo, há falta de açúcar. Quem tem açúcar para vender vai duplicar ou triplicar o preço. E isso acontece com muita normalidade. Nós vimos o problema que existiu na pandemia na Europa, eu não sei como é que aconteceu no Brasil. A escassez de máscaras, a escassez de luvas. Eu comprava uma máscara numa farmácia e vendiam-me por 5 euros. Hoje, uma caixa com 20 máscaras custa 1 euro. Entende? Porque a escassez do produto faz com que eles disparem no mercado. E o que está a acontecer com a habitação é precisamente isso. Eu vi ali há bocado uma pergunta que nós continuamos a iludir as pessoas, que se eu sabia o que era uma taxa de juros ou que se sabia o que era o Euribor. Eu estive na área financeira nos anos 90. Eu sei muito bem o que é o Euribor e sei muito bem o que é uma taxa de juros. Quem controla o Euribor e a taxa de juros não é Portugal. Isso é um problema do Banco Central Europeu. Não é um banco, neste momento, é geral. A taxa de juros subiu imenso em todos os países da comunidade europeia e possivelmente em todo o mundo, porque a crise bancária é universal. Porque quando há uma crise bancária em Inglaterra, afeta toda a gente. Se houver uma crise bancária nos Estados Unidos, vai afetar toda a gente. E isso acontece porque têm todos uma interligação. Em relação à taxa de juro, neste momento, foi aquilo que eu quis dizer há bocado. O juro o crédito, eles têm direito ao crédito. O problema está nos juros, e se for para o crédito à habitação é um juro mais bonificado, mas está tudo depende do Euribor e não só, e do spread. Porque o spread é que vai fazer subir ou descer muito, porque você pode ter uma taxa de Euribor fixa, ou anual, semestral ou trimestral, mas o que vai controlar é o spread. O spread é que vai fazer com que ele dispare ou não dispare. Se você tiver um spread bom, um spread baixo, porque quem tem contratos antigos tem um spread vantajoso de 0,5%, 0,7%, 0,8%, abaixo de 1%. Se for acima de 1%, já começa a ser alto e isso vai se sentir muito na prestação, dependente também do valor que pediram de crédito. Agora, a banca anda muito a acompanhar a crise. O dinheiro que se investiu
o Estado de toda a comunidade europeia investiu no tempo da pandemia, está-se a fazer refletir na taxa de juro. A guerra, que se calhar pode estar para o continente americano, não se sente tanto, porque não estão dependentes do que vem de lá, mas a guerra também veio fazer com que o mercado se alterasse e muito, porque todo o gás que vem para a Europa, por acaso Portugal não, nisso estamos salvaguardados, mas tivemos que o aumento brutal das taxas que se pagam, isso fez-se sentir em todos, mas o nosso gás, enquanto vem da Nigéria, o gás que vem para a vizinha Espanha e que vem para a França, já vem proveniente da Gazprom, que é uma empresa russa. Se houve um bloqueio aos artigos, a tudo que é produzido nesses países, eles aumentaram o preço. Eles aumentaram o preço de escassez. O petróleo também foi obrigado a subir, porque a Rússia também fornece em petróleo muitos países da Europa. O aço teve que aumentar bruscamente, tudo que é derivado desse metal. Porquê? Porque um dos maiores produtores do mundo é a Ucrânia, e a Ucrânia, estando em guerra, automaticamente começa a haver escassez nesses artigos. Isso fez com que o material da construção civil também subisse. Agora, vamos falar de cereais, que é fundamental para a fome, para o alimento. Os cereais, para quem não vive na Europa, é difícil entender, mas o celeiro da Europa é a Ucrânia. Se a Ucrânia é o celeiro da Europa, se a Rússia não permite a exportação dos cereais, ou quando sai a preços altíssimos, o pão dobrou o preço, tudo dobrou o preço que tenha coisas provenientes dos cereais. Aconteceu com produtos alimentares, óleo, uma diversidade de coisas que os fertilizantes. Os brasileiros chegam cá e ficam encantados com os preços dos vinhos. Os vinhos já estiveram muito mais baratos, porque os fertilizantes hoje são caríssimos, triplicaram o preço, porque os fertilizantes são provenientes da Rússia. São o maior produtor... A Ucrânia também fornece bastante, né? Então, a Ucrânia também fornece, mas o número 1 a nível europeu é a Rússia. E nós tivemos que nos adaptar à guerra, tivemos que procurar outros mercados, tivemos que negociar com outros países para podermos ter os mesmos produtos ao custo que tínhamos anteriormente. E isso leva ao seu tempo. Por exemplo, para quem não sabe, está-se a construir como é que se chama? Está-me a falhar a palavra. Um gasoduto que vai de Portugal de Sines para o resto da Europa, para nós podermos ter onde descarregar, porque Sines fica junto ao Atlântico, para podermos comprar maior quantidade de gás proveniente da África, da Nigéria, por exemplo, e de outros países que sejam produtores de gás natural, para podermos também fornecer o resto da Europa e não estarmos dependentes da Rússia. Isto foi um alerta, o que se passou. E o que se passou foi nós estarmos dependentes uns dos outros e basta um fechar a porta, os outros vão sofrer as consequências. E é um bocado isso, depois demora tudo o seu tempo a normalizar. Este fenómeno na habitação, para mim não é novidade, porque nós já sentimos isso nos anos 80 e anos 90. Eu, na altura, estava na área financeira. E o que é que acontece? Eu sabia que aquilo tinha os dias contados, mas não é amanhã. Demora sempre um tempo para superar. Talvez daqui por um ano as coisas já estejam mais normais, ao número de construções que eu vejo, porque eu recordo-me há um ano atrás falar a um amigo meu e dizer assim, paraste com as construções, e vira-se ele assim para mim, não se vende, não há compradores. Entende? Tudo vai se adequando com o passar do tempo, né? Então daqui a pouco já vai começar a ter mais gente, vai ter mais oferta e o mercado ele acaba se regulando automaticamente, né? Claro, claro. Eu quero te dar um exemplo, o teu conterrâneo aqui, o Fernando Suspiro, diz que esse português não fala nada a favor dos portugueses. Eu não estou a falar nada que não favoreça os portugueses, isso é pura mentira, é alguém que está a ouvir aquilo que não quer. Então, só se eu começar a inventar coisas, eu estou a falar uma realidade de Portugal. Nós temos que ser transparentes. A mim, se me convidam para vir para uma live destas, eu tenho que falar da realidade do nosso país. E eu não estou a dizer de mal do meu Portugal. Eu nunca saí do meu país e não é o senhor Fernando Suspiro que é mais patriota do que eu. Pode ser tão patriota como eu, não é mais. Eu sou português, com muito orgulho, conheço a minha história de trás para a frente,
Aliás, também estudei História e tenho algumas formações que me permitem ter conhecimento profundo em muitas áreas. Agora, eu também não posso estar a camuflar coisas só para dizer bem dos portugueses. Vamos falar bem de Portugal, Portugal é um paraíso. Agora eu vou-lhe perguntar ao Fernando, eu estou a falar consigo, mas não me interprete mal as minhas palavras. Agora eu pergunto ao Fernando, nunca se esteve desagradado com a situação que lhe é posta ou que está à sua frente? Não vou esconder esse desagrado por aquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia, não podemos. Portugal é um paraíso, à beira-mar plantado é. É um país que sempre aqui é um país seguro, somos o 6º país mais seguro no mundo neste momento, na nova atualização de dados. Estamos entre os 30 países de maior hospitalidade no mundo, somos. Por isso, quando dizem que o português é arrogante, que o português é grosso, que o português não sabe receber, basta ver as estatísticas, e as estatísticas não são feitas por portugueses, são feitas de forma neutral, por estudos que são feitos de buscas a nível mundial. Vamos falar de Portugal ou como país colonizador. O país que melhor relacionamento tem com as ex-colónias de todos os colonizadores no mundo é Portugal. Eu já tive a oportunidade de estar em Moçambique, já tive a oportunidade de estar em Cabo Verde, já tive a oportunidade de estar em Angola. Fui tratado como um deus, como um rei, por ser português. E hoje nós vamos lá, todos gostam dos portugueses. E vou-lhe dizer, os mais idosos dizem, muitas vezes, foi o pior erro que tiveram, foi a independência, que quando os portugueses estavam lá, eles tinham tudo, hoje não têm nada. E na altura não havia fome, hoje há muita, infelizmente. Na altura não havia pobreza, havia, e eles é que não haviam, se calhar. Agora, tinham mais trabalho, porque os portugueses estavam lá e investiram. Aliás, nós investimos mais nos países ultramarinos que em próprio Portugal. Até aí nós erramos. Porque eu recordo-me de estudar isso, e o seu Fernando com certeza estudou, e sabe quanto eu, Lourenço Marques, o antigo Lourenço Marques e Luanda, eram cidades mais desenvolvidas do que as cidades em Portugal, porque os portugueses investiram lá muito. As grandes empresas de construção civil em Portugal estavam sediadas nas ex-colónias. J. Pimenta, por exemplo, posso dizer os Pais da Costa, que depois vieram para cá após o 25 de Abril e que transformaram a habitação em Portugal. Agora, isto não é querer dizer mal de Portugal, isto é querer dizer bem que sempre nos preocupamos com o próximo. Agora, achar que é incorreto dizer a verdade, eu não estou a dizer que o povo português é mau, que Portugal é mau para se viver, eu não estou a dizer nada disso. Aquilo que eu estou a dizer, e para quem me entender, Portugal tem que criar, se convida as pessoas a virem para cá, tem que criar condições para eles estarem cá. Mas não é um problema meu, não é um problema do Sr. Fernando, que nós não temos culpa disso. Nós fazemos os desvios de descontos e ele também o faz com certeza. Isto é como eu convidar alguém para vir, uma família, convidar o Silvério e a família para virem jantar à minha casa. E chegam aqui à minha casa e eu não tenho comida para lhes dar. Nem tenho nada para fazer. Mas eu estou a convidá-los para vir para a minha casa para eles não terem alimento. Neste caso, a dificuldade maior do imigrante é não terem onde dormir. Eu sei daquilo que estou a falar. E o Sr. Fernando, que me desculpe, não é contrariar aquilo que diz, porque eu sou daqueles que defendo e sou ativo até muito nas redes sociais em defesa de Portugal. Inclusive, se ele for ao meu canal e ele viu o meu último vídeo, precisamente, no intuito de chamar a atenção àquelas pessoas que estão a tentar denegrir a imagem do país, que isso é um absurdo que se está a passar, mas isso são outros 500. Agora, nós temos que falar na realidade das coisas. Quando falamos no imigrante, não nos podemos esquecer que não é só o imigrante brasileiro. Nós temos que nos focar nos brasileiros porque 85%, 90% de quem está a entrar no país é brasileiro. Então é mais fácil falar no povo brasileiro do que nos das outras nacionalidades. Agora, mas todos sofrem do mesmo problema, porque eu ainda há pouco tempo também ajudei um amigo colombiano que única e simplesmente chegou ao fim de um ano de contrato, o senhorio, como viu que teria mais vantagens que ele saísse
para poder alugar mais caro, porque já tinha um casal brasileiro à espreita, aí já víamos o sentido da oportunidade das pessoas. Elas não estão erradas. Quem está errado é quem permitiu isso. Entende? Agora, isto não é dizer mal dos portugueses, porque não estava a dizer mal de mim mesmo. Eu nunca, como eu disse, eu nunca tive necessidade, nem senti necessidade de sair do meu país. Agora, se calhar tenho a mente mais aberta, porque viajei muito. Pratiquei desporto de alta competição, inclusive dei-me bem com gente de todas as nacionalidades. E se calhar comecei-me a identificar com a cultura de outros países muito cedo. Isso permitiu-me abrir um pouco... Isso fez com que você tivesse uma visão mais global das coisas, assim, do mundo, porque o mundo ele acabou se globalizando nos últimos 25, 30 anos, né? E tem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade em viver num mundo mais globalizado. O Fernando, quando ele fala que vocês não falam dos brasileiros que fazem fila nas instituições portuguesas para matar a fome, que migração é essa? Fernando, eu tenho um grupo de 200 pessoas, de membros de 200 pessoas. 80% dessas pessoas, elas vêm para Portugal com rendas. O que quer dizer que ela venha com rendas? Para poder vir para cá com o visto, eles têm que comprovar uma quantidade significativa de rendas, verdade. seja com aposentadoria, seja com investimentos financeiros, seja com rendimentos de aluguéis, para conseguir se manter e manter a família aqui. Existe uma quantidade, eu não sei o percentual, porque eu não tenho acesso às estatísticas, mas muito grande de brasileiros que vêm para Portugal com rendas que vêm do Brasil. E isso faz com que Portugal consiga agregar um valor econômico muito grande à economia a partir dos impostos e do consumo que tem aqui dentro, que nunca teriam se esses brasileiros não tivessem vindo. Só que qual o problema, José? Esses imigrantes todos que vêm com renda para cá, eles não estão nos noticiários, eles não vão aparecer nos noticiários, porque eles estão tranquilamente morando nas suas casas, que compraram ou arrendaram, estão no Portimão, no Porto, em Lisboa. Eu tenho 50 mil inscritos, que a grande maioria também tem a intenção de vir conhecer Portugal já com rendas. Só que a gente volta, seu Fernando Suspiro, ao nosso primeiro questionamento que nós tivemos no começo. Aqueles que são notícias são os brasileiros que tiveram problemas, que vão ter que conseguir uma passagem de volta para o Brasil. Aqueles que tiveram problemas não conseguiram mais arranjar arrendamento e não tinham rendimento para poder ter um local para morar. Isso acontece? Acontece. Mas você colocar aqui, vocês não falam dos brasileiros que fazem fila nas instituições portuguesas para matar a fome. Aqui na Póvoa de Varzim, eu caminho eu dou umas caminhadas com a minha esposa, e tem um local aqui que eu acho muito interessante, que alguns dias da semana as pessoas fazem fila e esperam para pegar mantimentos de alimentação. E eu já vi várias vezes aqui, isso é uma coisa importante, porque o ser humano, o básico que ela precisa é a segurança, Portugal dá segurança. A alimentação é uma das questões fundamentais para a pessoa se manter viva, se manter um ser humano. E isso Portugal faz, tem alguns locais que eu acho que devem ser do governo, outras não do governo, mas brasileiros também vão sentir os mesmos problemas que os portugueses podem sentir em alguns momentos de fragilidade. O grande problema que eu vejo, José Carlos, é que quando pegam alguns brasileiros que estão passando por necessidade, que lógico, terão muitos brasileiros, fazem com que isso seja a verdade que queiram que seja vendida. Isso não é a verdade. A verdade é que existem brasileiros que estão nessas circunstâncias. Só que existem milhares de brasileiros em Portugal que estão vivendo com rendas até muito acima da renda média dos portugueses. É verdade, é verdade. Então, não faz sentido isso. Você deve conhecer brasileiros que estão vindo para Portugal para fazer investimentos, para abrir empresas, para fazer negócios. Só que, assim, o que eu sinto muito problema, José, é que quando as pessoas generalizam, pegam alguns casos e fazem com que isso seja o normal, que o brasileiro vem para cá ou para passar fome. Para passar fome. Então, é notícia. Isso me angustia, porque não é a verdade total. E aí acaba acontecendo o seguinte: vocês não estão mostrando a verdade, a realidade.
Quais são as realidades e as verdades que a gente tem para mostrar? São inúmeras. Esse é o grande problema. Tem 131 pessoas aqui na live. Eu queria que quem estiver na live aqui, deixe o like para indicar esse vídeo para outras pessoas que talvez tenham interesse também em relação a esse tipo de conteúdo. Eu queria saber, assim, por isso que logo no começo, quando eu perguntei a respeito dos portugueses, José Carlos, eu vi exatamente isso. Só que, assim, eu posso imaginar também que existem alguns problemas sérios em relação às questões nacionalistas, que eu acho que talvez estejam até crescendo em Portugal também, porque eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou, na Eu verdade, também, é exatamente a mesma coisa. eu acho que eu sou mais pragmático e libertário do que qualquer outra coisa política que possa inventar, porque toda vez que tu bota um nome ou tu coloca um rótulo, tu faz com que a pessoa seja aquilo e tu não possa pensar outra coisa diferente daquilo. E isso é o problema, não é? A questão política aqui de Portugal, queria que tu falasse um pouquinho da questão política aqui de Portugal. Como é que tu pensa isso, José? A questão política em Portugal, e eu estou à vontade para falar isso, porque quem me conhece sabe que eu não tenho ideologia política. A minha ideologia política é respeitar o próximo. E eu não tenho cor partidária, não tenho preferência partidária, eu voto em função de acreditar ou não nas pessoas. Se o meu voto vai ser certo ou errado, cabe-me a mim depois arcar com as consequências. Agora, eu não sei se reparou, eu falo no governo, mas não falo em partidos. Nunca o fiz e nunca faço. Porque e o Sr. Fernando, é bom que ele tenha esta interação e até as questões que ele está a levantar, para alguns pode ser sensíveis, mas é bom e importante focar esses pontos, porque ou aquilo que ele se refere das filas que se criam para matar a fome de brasileiros que vêm para Portugal, é normal que quando as pessoas vêm para aqui por trabalho, venham com um determinado dinheiro e esse dinheiro, se não conseguirem arranjar logo uma colocação ou onde ficar, o dinheiro desaparece no instante. E o que é que acontece? As pessoas deixam de ter que comer. Cá em Portugal, essas filas, e antes dos brasileiros virem para cá, existe o Banco Alimentar, precisamente para dar o alimento a quem necessitar. Isso não é uma iniciativa governamental, isso é uma iniciativa do povo português. Porque quem alimenta o Banco Alimentar são os portugueses à entrada dos supermercados. Entende? E é um bocado isso. Agora, o Fernando, eu estou aqui a ler, que diz que está na Suíça há 16 anos. E quando vi, já tinha contrato de trabalho, precisamente. Eu ia chegar lá também. O problema de muitos brasileiros é que foram induzidos a erro de virem como turistas e as pessoas, com o desespero de vir procurar uma qualidade de vida melhor, achavam que ia ser tudo fácil, porque lhes transmitiam que tudo era fácil. E não é. Porque nada é fácil, seja aqui, seja na China, seja no Japão, seja em qualquer lado. Aqui, a única coisa que vão encontrar, por garantido, é segurança, que é um país que é extremamente seguro, isto comparativamente com o Brasil. A qualidade escolar também é fantástica, tem o melhor sistema de ensino a nível mundial, temos uma das universidades mais credenciadas do mundo, que é a Universidade de Coimbra, além de ser mais antiga da Europa. Quero dizer que já há séculos que andamos a formar pessoas. Tínhamos um sistema de saúde invejável, que até um próprio canal americano, um dos canais, a CNN americana, veio precisamente fazer uma reportagem sobre o sistema de saúde em Portugal, que eles estavam encantados com o sistema de saúde em Portugal, e esse sistema de saúde está-se a esfumar, está a desaparecer, porque até os próprios médicos imigram e são cativados devido ao número de hospitais particulares que estão a surgir no mercado, que há imensos hospitais particulares independentes, que nada têm a ver com o Estado, e eles fogem para lá porque lhes pagam mais dinheiro. Se lhes pagam mais dinheiro, é como um português ou um brasileiro vem para Portugal com o intuito de melhorar a qualidade de vida, ou de outro português emigrar, como o Fernando fez para a Suíça, porque foi à procura de melhores condições. Ele falou, e muito bem, que tinha que ter um contrato de trabalho,
Ele não cometeu o erro que muitos cometem, mas a Suíça também só abre as fronteiras a quem tiver tudo organizado. E eu continuo a dizer que culpo 50% o brasileiro que entrou cá assim e culpo 50% o Estado por não mudar as coisas. A questão dos reformados. Antes de haver a política do incentivo à imigração, desde o início do século, há uma política do incentivo ao reformado. Nós começamos a ver Portugal a ser invadido no Alentejo e no Algarve por ingleses, alemães, holandeses, franceses, americanos, reformados. Nos últimos 10 anos, foi o brasileiro reformado começou a entrar cá. Há bocado o Silvério não tinha a noção de número de reformados brasileiros que estão cá em Portugal. Eu dados recentes não tenho. Tenho os dados do início do ano, referentes ao ano 2022. E em 2023 houve muitos mais que entraram pelas fronteiras dentro. Cerca de 33% da população brasileira é reformada. Têm uma renda e estão isentos de impostos de pagar cá valores sobre a renda. Não há digamos, o ter que pagar imposto por 2 vezes, precisamente para terem um incentivo para cá virem. As pessoas que recebem dinheiro do Brasil, pagam os impostos no Brasil, mas estão cá a gastar dinheiro. Estão cá a deixar o seu dinheiro no que consomem diariamente, estão a contribuir para a economia, estão a fazer o país crescer no PIB. Os restantes estrangeiros é exatamente a mesma coisa, o inglês, porque nós, quando abrimos as portas, o incentivo ao reformado, nós não limitamos as nacionalidades. Qualquer reformado de qualquer parte do mundo era bem-vindo a Portugal, logo que tivesse um X número de rendas equivalente a 2 ordenados mínimos em Portugal, para poderem garantir ter uma qualidade de vida e para poderem garantir que tinham dinheiro para gastar cá ou investir cá. Agora, houve o incentivo ao reformado e começou a haver falta de propriedades no Alentejo, começou a haver falta de propriedades no Algarve para vender e o preço das propriedades começaram a disparar pela procura. Agora, quando começou o incentivo novamente à imigração, passou-se exatamente o mesmo fenómeno, mas numa maior escala, porque os estrangeiros que entraram pelas nossas fronteiras dentro para trabalharem foram muito maiores do que a percentagem de reformados que entraram. Eu posso-me recordar, e o Sr. Fernando com certeza acompanha, mesmo estando na Suíça, o português tem essa curiosidade de saber o que se passa no país. O patriotismo faz-nos com que a gente faça isso. Há uns meses atrás, o Presidente da República esteve em Timor e esteve a falar para a classe estudantil e incentivou a população mais jovem a emigrarem para Portugal, porque Portugal precisava de mão de obra. O que é que aconteceu nas semanas seguintes? Vimos os voos provenientes de Timor a virem carregados de timorenses, a virem para aqui à procura de trabalho, mas entraram por Portugal dentro, sem habitação para onde ficar. O que é que quer dizer? Chegaram aqui e encontraram dificuldades. Então, o povo português teve que os ajudar a nível da alimentação e muitos deles tiveram que ajudar monetariamente para que eles pudessem regressar aos seus países. E vou-lhe dizer, 80% dos que vieram naquela semana já regressaram aos seus países com dinheiro do povo português. Porquê? Porque o Presidente da República, eu gosto muito de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República cometeu essa gafe, convidou toda a gente a vir e eles viram aqui Portugal uma oportunidade e veio tudo a correr. E ele não pensava que as coisas fossem assim. Mas os fenómenos acontecem. E o fenómeno da imigração, quando escancaramos demasiado a porta, vem tudo em bandada. E isso é complicado. Os imigrantes que são convidados a vir não têm culpa de vir procurar. A gente vê o que acontece com os refugiados. O México. Estão constantemente a ser barrados na fronteira com os Estados Unidos que vão à procura de uma oportunidade melhor. Nós vimos
barcos a afundarem-se no Mediterrâneo e nos mares internacionais, completamente cheios de pessoas, porque lhes prometeram que em determinado país as fronteiras estavam abertas e eles pagavam para viajar, depois morriam na viagem. Vimos contentores de caminhões entrar pela Europa, pela comunidade europeia dentro, de albaneses, de sírios, de diversas... E eles não têm culpa, mas são incentivados a vir e acabam por terem as coisas barradas porque as coisas não são como lhes foram vendidas. Eu posso lhe dar um exemplo muito concreto de um youtuber brasileiro que vive em Portugal e que eu dou muito bem com ele porque eu conheci-o casualmente e tornei-me amigo dele, que até achei muito giro, porque ele partilhou comigo a experiência dele. Ele diz que veio para Portugal sem ter planeado nada, sem ter feito nenhum planejamento. E que veio para Portugal com 100 euros no bolso. E eu perguntei-lhe, como é que tu passaste no site? E ele disse, não me levantaram questão nenhuma, carimbaram-me e eu andei. A minha sorte é que eu cheguei a Lisboa, eu tinha 100 euros no bolso. E a minha sorte, eu vim com um propósito, eu mal cheguei, mal aterrei, cheguei pela manhã, mal aterrei, eu fui logo à procura de emprego e no mesmo dia encontrei emprego. E encontrou emprego num português que foi um benfeitor na vida dele. Porquê? Porque ele gastou o dinheiro que tinha e foi pedir um adiantamento ao português porque ele disse que não tinha dinheiro. E o português, além de lhe dar dinheiro, deu-lhe alimentos. Entende? E não lhe descontou no ordenado no fim do mês, o que é ainda mais simbólico isto. Ou quer-se dizer que também há gente boa e podemos ter essa sorte. Mas nós não nos podemos basear na sorte. Nós temos sempre que nos vir prevenidos de forma, e eu digo isso muitas vezes, procurar conhecer Portugal, coisas... E, aliás, o povo brasileiro, como ninguém, explora as redes sociais. É o povo, para mim, a nível mundial, mais desenvolvido nessa área, tem essa facilidade de ir ao Google, procurar saber sobre Portugal, sobre onde está concentrado os polos, saber os polos industriais, quais são os que estão mais carentes, quais as profissões que estão mais carentes de mão de obra. Há dias houve um brasileiro que me perguntou através do meu Instagram se a profissão de pedreiro ou de pintor ou de eletricista tinha mercado cá em Portugal. A nossa maior carência é pedreiros, eletricistas, nós chamamos pecheleiros, que são canalizadores, mas vocês chamam encanadores, não é? Trabalham Sim. com canas de água. Encanadores, soldadores, as pessoas chegam aqui e arranjam um emprego da noite para o dia, se não arranjam, não procuram. Entende? Quem quer trabalhar aqui em Portugal como trolha, como pedreiro, ou até começar como auxiliar, no Brasil chama de servente. Aqui também é servente. Tem muitas possibilidades. Tem, aqui também é servente. Precisa muito de pessoas para trabalhar nessa área. Uhum. E eu vejo que as pessoas... Uma coisa, José, que é importante, de repente, você falar, porque talvez eu falar, eu não tenha autoridade suficiente para poder falar. Mas autoridade tem. Conhecimento, se calhar, é que não vai ter. Até pode ter o conhecimento, mas desculpe interrompê-lo. Mas quem o ouve, se calhar, não vai ouvir com tanta credibilidade. Entende? Sim, porque eu já vi que é uma pessoa extremamente conhecida. Exatamente, porque às vezes a pessoa que emite a mensagem é tão ou mais importante do que a experiência de quem teve ou conseguiu o conhecimento. Tu conheceu o Brasil, né? Você conhece muito bem Portugal. Uma pessoa que vem aqui para Portugal, que está disposta a enfrentar desafios, que está disposta a trabalhar, ela não vai conseguir emprego? Vai conseguir emprego. Mas a mente dele é que vai comandar isso. Exatamente. É o que eu digo a todos que chegam e digo aos próprios portugueses. Aqueles portugueses que me falam em dificuldades, eu apoio no sentido de fazer-lhes acreditar que tudo é possível. E as coisas acontecem.
porque eu, se acreditar muito que uma coisa possa acontecer, eu estou a desbravar caminhos, estou a abrir, e eu herdei, se calhar, isto um pouco dos portugueses mais antigos, que eles também acreditavam que poderiam chegar às Índias por África, e ninguém acreditava nisso. Aí tem Entende? uma questão importantíssima. Eu estava conversando ainda com uma pessoa hoje que estava me dando o relato dela em relação ao trabalho. Um trabalho que está muito em voga em Portugal, que é muito importante para Portugal, chama-se cuidador de De idosos. idosos. Por quê? Porque Portugal é um país que tem muitos idosos, né? Sim. Existe uma quantidade significativa de pessoas que precisam de serviços. Portugal ainda não, Portugal tem bastante serviços para idosos, mas ainda não tem assim a organização suficiente necessária. Então, tanto para empreender nessa área é bom, para trabalhar também é bom. Só que eu tenho várias pessoas que eu conheço que vieram para cá e as esposas foram trabalhar como cuidador de idosos. Inclusive, eu fiz uma live uma vez já com a Angélica, que ela fala muito sobre isso, ela tem muito conhecimento sobre isso. Só que trabalhar com cuidador de idosos com parceiros portugueses ou portuguesas é um desafio porque o fato de trabalhar com cuidador de idosos já não é fácil. Não. Não é fácil. Ninguém vai me convencer de que é fácil tu cuidar de idosos para cuidar dos medicamentos, da alimentação, da higiene, da rotina. Isso não é fácil. Isso não é Tratar de fácil. um Agora, idoso. quem Tratar de um tem idoso. Diga, quem diga, tem a diga. possibilidade de fazer isso tem mercado, só que é o seguinte, já tem que vir predisposto achando o seguinte, não vai ser uma coisa fácil, porque se você acha que ser cuidador de idoso vai ser fácil, você não vai dar certo. Assim como, por exemplo, trabalhar na restauração aqui em Portugal, vai ser igual que no Brasil? Não, não vai ser igual. Cada país tem a sua maneira de trabalho, a sua organização, os chefes, os patrões, eles têm níveis de cobranças diferentes. O que eu defendo muito é que a pessoa tem que estar aberta a conseguir se adaptar às circunstâncias. E, às vezes, a gente estava conversando antes, ou no meio-dia, o José me ligou também, e tem uma coisa muito importante que a gente tem que conseguir entender, que eu queria que tu desse a tua opinião para a gente encerrar hoje, porque já estamos com 1h30, e quem quiser que tenha uma nova live para falar um pouquinho mais com o José, coloca nos comentários aqui dizendo o seguinte, eu quero uma nova live com o José para falar de tal assunto. Eu vou compilar todos esses assuntos e vou combinar com o José para a gente fazer uma nova live. Eu combinei com ele que nós não faríamos uma live tão longa, porque ninguém, quer dizer, ninguém é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas não entra para depois ver uma live que está 2, 3 horas. Então, por isso que eu combinei com ele que nós faríamos 1 hora, mas já estamos 1h30, isso é bom. Mas se você quiser que tenha tenha o número 2, digamos assim, a continuação da live, coloca aqui nos comentários e já me diga qual é o assunto que você quer que a gente converse. Mas eu queria escutar de você isso, José, por quê? Porque existe uma diferença cultural que ela é significativa, mas assim, ela não faz com que seja muito complicado a convivência entre portugueses e brasileiros, mas os brasileiros, eles têm dificuldade em dizer não, e os brasileiros, eles acabam recebendo uma resposta negativa ou um posicionamento do colega, de alguém que seja meio direto, que seja meio negativo, e absorvendo isso demais. Eu vejo que isso é um problema para quem vem trabalhar aqui, porque às vezes as pessoas vão trabalhar com idosos, por exemplo. Aí, por exemplo, os colegas acabam falando algumas coisas, ou não ajudando, ou não isso, ou não aquilo. O que tu sente entre a diferença entre a cultura brasileira em relação às relações e como lidar com isso? Eu queria que tu dissesse assim, como a pessoa tem que chegar aqui e fazer um mindset assim de pensar como eu vou lidar com isso?
Eu, quando falei há bocado que as pessoas têm acesso através das redes sociais de conhecer um país, também pode conhecer um povo. A hospitalidade portuguesa é muito conhecida a nível mundial, não só para os europeus, mas de pessoas provenientes de outros continentes. Eu posso lhe dizer que para os americanos nós somos dos povos mais hospitaleiros do mundo, para os chineses nós também o somos, como para uma diversidade grande de pessoas provenientes de outros países e de outras culturas. Agora, há uma diferença cultural entre Portugal e Brasil grande. E sente mais do brasileiro para o português do que português para o brasileiro. Eu, se perguntar em 10, se reunir 10 brasileiros e se lhe fizerem questões sobre Portugal, se calhar 9 não vão saber responder. Eu, se reunir 10 brasileiros para fazerem questões sobre o Brasil, toda a gente me vai saber responder. E eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Há pouco tempo houve um youtuber que me encontrou na Rua Santa Catarina, veio ter comigo, por naturalidade, porque ele não me conhecia de lado nenhum. Perguntou-me só, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, com certeza, e sorri. E vira-se ele assim, o senhor por acaso sabe qual é a capital do Brasil? Eu disse, Brasília. E ele, acertou. Eu disse assim, mas qual é o espanto? Ele, caraca, eu já é para aí a quarta ou a quinta pessoa que estou a perguntar e só um é que me respondeu errado, que disse que é o Rio de Janeiro. E eu, na brincadeira, disse, é ignorante. Toda a gente sabe que a capital do Brasil é Brasília. O Rio de Janeiro é um estado, o São Paulo é outro estado, onde existem diversas cidades, onde existe também São Paulo cidade, e depois há uma diversidade grande de estados, mas a capital do Brasil é Brasília. Ele ficou muito admirado. Porquê? Porque nós absorvemos cultura brasileira e conhecimento sobre o Brasil quase desde que nascemos. Eu aprendi a ver novelas portuguesas na minha infância. Foi em 74, quando derrubaram a ditadura, passámos a uma democracia, e o primeiro ano logo veio uma novela brasileira, que era a Gabriela, e nunca me esqueço. Nós achamos tanta piada e gostamos tanto de ouvir o sotaque brasileiro que nós, miúdos, imitávamos os brasileiros. A forma de falar caraca e galera e tal, porque nós víamos nas novelas. De início tivemos dificuldade em nos entender. Com o tempo fomos nos adaptando. É por isso que um brasileiro chega cá e o português percebe o que ele diz. Ele não consegue entender o português porque eles não veem nem absorvem cultura portuguesa no Brasil. Nós consumimos música brasileira tanto como os brasileiros, porque milhares de cantores brasileiros vêm cá, fazem espetáculos, enchem estádios, enchem pavilhões, toda a gente fica a cantar, toda a gente se diverte, não há romaria nenhuma, não há festa nenhuma que não tenha música brasileira para as pessoas bailarem. A gente vai ao Brasil, ninguém conhece a música portuguesa, possivelmente conheciam a Amália Rodrigues, porque o símbolo de Portugal é o fado, mas de resto ninguém conhece. Não conhecem um ator português, há atores portugueses a fazerem enorme sucesso em Hollywood, e eu poderia dizer aqui uma data de nomes, e vocês certificavam-se disso, e no entanto as pessoas conhecem que são portugueses, porque eles, ao representarem, estão a falar inglês. Ou quer-se dizer que o conhecimento do Brasil... Eu vou-vos dar um pequeno exemplo até no conhecimento do Brasil. Eu, quando era criança e na minha juventude, a nossa seleção portuguesa de futebol não tinha o protagonismo que tem hoje. Eu gosto de futebol. Nisso tenho uma veia brasileira. Eu gosto de futebol quando todo o povo português gosta. Nisso somos muito parecidos. Como a nossa seleção não tinha protagonismo, eu não me recordo de ver, porque o último Mundial, depois daquele período, nós tivemos no Mundial de 66, que derrotámos o Brasil, precisamente de Pelé, com um gol de Eusébio. Eu não era nascido. Depois de eu nascer, eu só voltei a ver Portugal num Mundial em 86, e aí eu fazia 20 anos. E foi a vergonha que foi, porque fomos logo eliminados.
porque a seleção que eu apoiava e sofria era a seleção do Brasil. Perguntem-me qual era a seleção que teve no Europeu de 82. Qual dos vocês brasileiros se lembram? Desde o guarda-redes até o ponta de lança, até o avançado. O Zangueiro, não é Zangueiro, como é que vocês chamam aquele que marcam golos? Eu lembro-me de quase a equipa toda. Lembro-me do Zico, lembro-me do Zinho, lembro-me do Edinho, lembro-me do Sócrates, o médico que era defesa central, era Zangueiro, o Sócrates. Lembro-me do Leão, lembro-me de uma diversidade de jogadores incríveis, porque eu era fã de qualquer um deles. Era o Júnior, era o Careca, que jogava na Roma, era uma diversidade deles. Porque eu era a minha seleção, eu sofria por Brasil e posso lhe dizer que em 82, quando o Brasil foi derrotado na meia-final pela Itália, com 3 golos de Paulo Rossi, eu chorei. Agora, perguntem-me o porquê é que isso aconteceu. Aconteceu porque a minha ligação à seleção brasileira e ao povo brasileiro era muito forte. Nós aprendemos a olhar para o angolano, para o brasileiro, para o moçambicano, como povo irmão. Mas como povo irmão já vem de sangue, começou pelo povo brasileiro, porque eu, quando era pequenino, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, ainda eram colónias portuguesas. Então eles não eram irmãos, eles eram portugueses. O que quer-se dizer que nós só começamos a chamar povo irmão a eles passando muitos anos da descolonização. E o povo Brasil, para nós, foi aquilo que nos foi transmitido e foi educado, que era um povo irmão. Então, nós queríamos muito saber sobre o Brasil. Eu, quando disse a esse youtuber que me entrevistou em Santa Catarina, por exemplo, a Carmen Miranda era portuguesa, ele, não pode ser, cara, você está confundido. Eu disse, não, Carmen Miranda é portuguesa. Pode, cara, então a Carmen Miranda é um símbolo do Brasil. Eu disse, pois, mas a Carmen Miranda é portuguesa. E eu disse, vá ao Google e veja. E ele disse, eu estou a fazer a transmissão porque ele estava com vídeo. Eu fui ao meu telemóvel e escrevi Carmen Miranda e tem lá, país de origem Portugal. Nacionalidade portuguesa, nascido no Marco de Canaveses. E ele ficou incrédulo. Caraca, você sabe mais do Brasil que eu. Entende? Mas eu não sei mais do Brasil que ninguém porque eu não estudei o Brasil. Mas aprendi isso na escola como qualquer outro português. Entende? E foi como eu disse há pouco. O Brasil faz parte da história de Portugal. Enquanto no Brasil se estuda a história depois da independência. Que é isso que é natural fazer, não se vai buscar coisas do passado. Mas Brasil tem muito mais do que ser uma ex-colónia. Ex-Brasil foi pátria portuguesa. Porque nós não nos podemos esquecer que um determinado momento da história era o Portugal não se chamava Portugal, chamava-se Portugal, Brasil e Algarves. E a sede de Portugal, a capital de Portugal era Rio de Janeiro. Entende? O que quer dizer que nós, se fôssemos ver pela lógica, nós é que éramos colonos. Se fôssemos ver por essa lógica, que não tem lógica nenhuma, mas porque eu nunca olhei para o Brasil como colónia, ou olhar para Angola como colónia, eu nunca... Isso para mim não me diz nada. A colonização tem um lado bom e tem um lado mau, e a gente tem que saber aceitar os dois lados. Agora, eu não vou viver com um fardo que os outros fizeram. Era as leis da altura, eram as regras da altura, era aquilo que na altura se fazia. Era a lei da sobrevivência. Mas as coisas têm mais leis, têm mais regras, o mundo está diferente, a globalização mudou tudo e temos que nos adaptar ao mundo real e temos que ver a imigração como uma coisa natural e como não só como uma coisa natural, um bem necessário. Sem dúvida, sem dúvida. O que quer dizer é a importância que eles têm para o nosso país. Então temos que lhe dar o devido valor. Porque os portugueses, quando vão para fora, são tratados bem em qualquer país da Europa ou em qualquer país do mundo que estejam, porque eles são necessários para o desenvolvimento do país. A partir do momento que são necessários, não podem ser rejeitados. Entende? Entendo. Agora, eu gostava era que toda a gente visse dessa forma.
Exatamente. Então, não só português, como em todo lado no mundo que existe imigração, porque no Brasil também existe, tem lá muitos venezuelanos, muitos argentinos, muitos haitianos, e Tu toda a gente tocaste, devia... tu tocaste num aspecto interessante, porque o brasileiro ele tem muito essa questão também de quanto o português aceita a migração do brasileiro para Portugal, que no geral é muito boa, eu tenho certeza disso. Tem as exceções que acabam prejudicando muito isso, mas o brasileiro também tem muito disso, porque no Brasil tem muita gente que aceita muito bem os venezuelanos, os haitianos, as pessoas que acabam indo para o Brasil, mas também tem muito brasileiro que não aceita os venezuelanos chegando no Brasil, os haitianos trabalhando no Brasil. Então, isso são tudo coisas, né, José, que no geral, as pessoas aceitam bem. Aquelas que fazem o mal ou querem falar ou querem reivindicar situações que não são a regra, elas às vezes elas fazem com que esse sentimento ele se crie e esse sentimento ele não é bom, entende? Esse sentimento não é bom. O que eu queria perguntar agora para ti uma coisa muito importante, importantíssima. Senhor José Carlos, tem Instagram? Tenho. Não, Qual é estou como Carlos.Silva, ou portanto, não sei, que tem uns números, tem um código, mas se as pessoas forem ao meu canal, eu normalmente no vídeo publico sempre o Instagram, porque eu tenho sido contactado por muita gente, inclusive está a chegar aí um casal brasileiro que não vem por meu contacto, que eles já tinham planejado vir, e eu já... Foi um dos que me perguntou pelo Instagram se eletricista, se tinha cabo, se estavam a precisar, e eu já reencaminhei para ele começar a trabalhar no dia que quiser, por isso, porque há falta disso. Logo na descrição do vídeo vai estar o link para acessar diretamente o canal do José Carlos. Mas se você colocar também lá no YouTube Sonhar Portugal, vai aparecer o canal dele. Que é Sonhar em Portugal. Sonhar em Portugal. Em Portugal. E o pessoal está dando feedback muito bom, falando que a live foi ótima. E muitos já estão falando em uma próxima live, já colocando algumas coisas sobre aqui. arrendamentos. Mas eu lembro para vocês que é muito importante vocês fazerem um comentário, colocar no comentário, aqui é o chat do vídeo, colocar no comentário depois, com o tempo, eu vou pegar todos os comentários e fazer uma estatística para saber o que se vocês querem realmente que tenha uma próxima live e quais os assuntos, porque eu sempre acho muito importante colocar assunto nas lives, porque daí fica mais fácil do pessoal saber do que realmente está se falando. Mas, José, eu acho que a live foi excelente, né? Porque já durou 1 hora e 47 minutos, e nós temos 141 pessoas hoje, agora, em direto. Isso significa que é muito importante. O Matos está dizendo parabéns, Kist, Carlos. O pessoal gostou muito Obrigado. da live, é muito importante, e provavelmente a gente vai ter uma nova live. Eu quero lembrar a vocês que o canal do José Carlos está aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou colocar também o acesso ao e-book para vocês ver as questões sobre investimentos. Lembrar os membros do canal que vai ter um encontro agora no início do mês de julho. Procurem ver na aba de comunidade lá o dia, o horário, o local para vocês participarem do encontro dos membros. E eu quero sempre agradecer demais aos membros do canal, vocês são excepcionais. A comunidade que nós criamos, ela é muito boa, ela faz com que as pessoas tenham uma facilidade muito grande de compartilhar e de buscar conhecimentos para minimizar os problemas para vir aqui para Portugal. Na verdade, eu acho que, José, que vir para Portugal não é tão complicado assim. E eu acho que o nosso papel é ajudar as pessoas a entenderem exatamente o que vão encontrar. Eu acho que esse é o mais importante de tudo. E o pessoal está parabenizando aqui. Quem não deixou like obrigado, ainda, like. Silvia, obrigado. O que acontece, nós temos 173 likes. Eu acho que isso é muito bom, porque mostra o quanto o pessoal está gostando da live.
E eu queria agora, José, que tu deixasse a tua mensagem final e te despedisse do pessoal, já deixando uma pontinha de vontade de participar da próxima live. E se um dia tu quiser fazer uma live no teu canal também, a gente pode fazer também. Eu trago também o meu público, de repente, para o teu canal. Isso pode ajudar muito a divulgar um pouquinho mais, de maneira mais rápida e objetiva, o que tu tem para dizer para as pessoas, porque eu acho que é importante, sabe? Como o teu canal é um canal que tu criaste agora, é um canal importante, talvez tu fazer uma live no teu canal, junto comigo, para discutir algum assunto importante que tu considere, vai te ajudar a alavancar um pouco, porque o YouTube é um pouco disso, né? Um pouco de tu mostrar para o YouTube que as pessoas têm interesse naquilo que você está falando, isso é muito importante. Mas eu deixo você agora, eu queria que você fizesse a sua despedida e daqui a pouquinho eu volto para finalizar, então, a nossa live. E assim, agradecer de coração a participação de todos vocês. Eu me sinto muito grato, muito privilegiado de poder estar com vocês e de conseguir construir essa comunidade. Para quem critica algumas questões em relação ao meu canal, eu quero deixar bem claro. O meu objetivo ele é muito simples. É troca de conhecimentos e experiências em relação a morar ou fazer a imigração para a Europa, para Portugal. Todo o resto de críticas que podem ter de talvez eu ser talvez um pouco superficial em relação a alguns assuntos, é que amigos não têm como dar conta de todos os assuntos de maneira muito profunda. Então eu prefiro escolher os assuntos daqueles que eu procuro me dedicar mais e me dedicar a eles, porque não existe maneira nenhuma de conseguir dar conta de todos os assuntos de maneira que tenha qualidade. Então, eu só peço isso aos críticos, que pensem no momento em que vai fazer uma crítica, para pensar o seguinte: eu estou fazendo uma coisa que é um hobby, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que provavelmente nunca vou viver disso, né? Mas vou criar uma comunidade que eu consiga fazer outros negócios que sejam importantes também. Então, é esse o recado que eu quero dizer bem claramente. E agora é contigo, José. Dá um recado final para o pessoal e daqui a pouco eu volto a falar com você. Olha, para começar, quero agradecer ao Silvério pelo convite e por ter a oportunidade de estar a falar para todos vós e dizer que realmente o que me entusiasmou e a aceitação deste convite foi precisamente por ser já um seguidor do Silvério e saber que o canal dele, como de alguns youtubers que eu conheço, são diferenciados dos outros. Em primeiro, porque ele é verdadeiro naquilo que diz, na informação que dá, nota-se que é uma pessoa que tentou saber, conhecer precisamente aquilo que fala. E não vai a questões por dúvida, ele vai às questões por certeza e por conhecimento. Quanto àqueles que querem emigrar, nós temos um objetivo na vida, é procurar os nossos sonhos. Se o nosso sonho for para ir para um determinado país, para os Estados Unidos, para o Uruguai, para Portugal, para a Espanha, Inglaterra, comecem a interiorizar e começar-se a mentalizar e pôr isso como objetivo final. E começarem a trabalhar nesse sentido. E acreditarem que é possível realizar. Porque o que distancia o empreendedor dos falhados, desculpem o termo, é que o empreendedor vai à frente e constrói, o falhado vai atrás e critica. E isso é fácil. Agora, acreditem mais em vocês mesmos, que é possível vocês terem uma vida boa, independentemente para onde vocês queiram ir, para Portugal ou não querer sair do Brasil. Se o Brasil dá condições a muitos para terem uma vida plena e terem uma vida agradável, vocês não são menos do que essas pessoas. Só que eles buscam um sonho e vão ao encontro deles. Talvez seja aí a diferença. Em Portugal é exatamente a mesma coisa. Se o Fernando me estiver a ver, mando-lhe um grande abraço. Eu tenho 2 sobrinhos na Suíça e quando eles puseram a possibilidade de ir para a Suíça, eles puseram aquilo como objetivo. Foram concretizar o sonho. E estão lá, estão bem, já estão há 8, 9 anos
e estão com a vida deles estabilizada e se calhar não pensam sair de lá tão cedo. Embora eles também, a Suíça é aqui ao lado, eles em 2 horas e meia de avião estão cá e venham com bastante regularidade. Venham cá passar um fim de semana e regressam no domingo à noite e estão lá porque os voos são baratíssimos. E permite, é quase como fazer uma viagem Porto-Lisboa em comboio. Por isso é fácil. Agora, acreditem que é possível e venham com um objetivo. Em primeiro lugar, só queria alertar isto. Não venham como a maioria das pessoas que vêm para Portugal fazem. Chegam cá, aterram no aeroporto, ficam fascinados com aquilo que vão ver, porque são, tanto Porto como Lisboa, que é onde estão situados os principais aeroportos, são cidades com uma beleza extraordinária, tanto a nível da arquitetura como a nível cultural. E as pessoas perdem-se. E se vêm com o objetivo de virem trabalhar, não podem vir para aqui turistar. Ficar fascinados com aquilo que estão a ver e adiam para amanhã, depois adiam para o dia seguinte, adiam para a semana seguinte, até o dinheiro acabar. E nem procuram local onde ficar e depois vão ter que andar a pagar hotéis e residenciais e tudo que suga o dinheiro da noite para o dia. Venham com a intenção de vocês também de se divertir, mas vocês podem turistar trabalhando, porque vocês vão conhecendo à medida que vão trabalhando. Estão a trabalhar, vem o fim de semana, vão conhecer. Vem o fim do dia, vão dar uma volta. Aqui em Portugal, no verão, por exemplo, o dia escurece tarde, permite depois do horário laboral vocês poderem sair à noite, divertir-se, porque têm a segurança para isso, que já é uma coisa muito boa. Podemos andar na rua até à meia-noite, 1 da manhã, que ninguém nos... ou até às horas que quiserem, mas também convém deitarem cedo, descansar, porque no dia seguinte têm que estar preparados para mais uma batalha, que é um dia de trabalho. E vocês vão ver que tudo, a vida começa... Mas não pensem que a vida vai fluir da noite para o dia. Tudo tem o seu tempo. Eu, se quiser... produzir laranjas, eu tenho que construir uma laranjeira. E eu, ao construir uma laranjeira, tenho que lançar a semente para a terra. Ela, ao fim de 2, 3 anos, vai começar a dar os primeiros frutinhos. Uma laranjeira dá uma, outra laranjeira dá outra, e vai demorar o seu tempo até dar uma colheita perfeita. Essa colheita perfeita só vem ao fim de 4, 5, 6 anos. Mas ao fim de 4, 5, 6 anos, eu tenho a certeza que todo o meu esforço e dedicação e empenho que me dediquei à sua plantação e ao seu cultivo, vou ter o fruto disso. Vou ter a recompensa final. O trabalho no nosso dia-a-dia é igual. É a persistência, a nossa luta diária e depois as coisas começam a surgir, as conquistas simbólicas. O que é que eu chamo de conquistas simbólicas? Comprar um bom carro, ou comprar umas sapatilhas de qualidade, comprar roupa com melhor qualidade que aquela que estamos a ver. Porque comprar uma simples camiseta é uma conquista. É uma conquista porque é fruto do nosso trabalho. E nós temos que pensar dessa forma. Temos que pensar, ir ganhando e conquistando as coisas gradualmente. Até aquelas pessoas que hoje são grandes, um dia também já foram pequeninas. E eu também, em questões de altura, eu não sou alto relativamente para a média de alturas portuguesas, que eu tenho 1,92 m, mas também já fui pequenino, porque eu nasci com 54 centímetros. Quer-se dizer que também tive o meu tempo para chegar a adulto, tive o meu tempo de crescimento e de aprendizagem. Eu aproveitei, foi o tempo que tinha para aprender, e depois não me fechei, continuei a aprender como ainda hoje aprendo. E ainda hoje, ao aprender, as coisas acontecem. Agora, temos é que acreditar, porque a vida é uma caixinha de surpresas, mas nós também temos que estar preparados para essas surpresas, sejam agradáveis ou desagradáveis. Porque nós, quando pomos um objetivo final, uma meta, nós já vamos identificando os obstáculos que vão surgindo no caminho. Por isso, meus amigos, no que precisarem, estejam à vontade. Podem-me contactar através do amigo Silvério, podem-me contactar no meu Instagram, no meu canal, que é o Segue os Teus Sonhos. O meu canal é muito pequenino, aviso já, ainda nem 1000 subscritores tenho 800 e tal. Foi criado há pouco tempo com o intuito de dar uma palavra amiga e de conforto a quem necessitar.
mas o objetivo é levar uma mensagem a alguém para lhes dar esperança e não para as tirar. E nós temos que aprender a saber filtrar determinados canais que a gente vê que, em vez de nos motivar, desmotivam-nos, ou que nos ponham ou que questionem aquilo que nós queremos. Por isso, não se deixem influenciar por ninguém, porque um youtuber é um influencer. Não se deixem influenciar por ninguém, mas acreditem em vocês mesmos e deixem-se só influenciar por aquilo que vos dê positividade e não negatividade. Está bem? Olha, foi um prazer estar aqui com todos. Até uma próxima e felicidades. E obrigado por esta oportunidade. José, eu agradeço, e como diz aqui em Portugal, agradeço imenso a sua participação aqui no nosso canal. E eu acho que esse momento de conseguir conversar com alguém que tem possibilidade de compartilhar experiências e conhecimentos a respeito de Portugal, sendo um português falando para brasileiros, é uma oportunidade muito boa porque, que nem eu falei no começo, a gente tem que diminuir as barreiras e as dificuldades entre o entendimento que as pessoas têm no imaginário e trazer isso para a realidade, porque eu sempre levo na minha vida uma máxima que diz o seguinte: as pessoas, muitas vezes, José, elas se preocupam demais com as exceções. E o que realmente importa é a regra, né? O mar, ele fica batendo aqui na costa de Portugal, aqui na Póvoa de Varzim, 365 dias ao ano. 360 dias por ano, ninguém fala dele. Nos 5 dias que tiver ressaca, que o mar subir, ele vai ser notícia. Ele vai aparecer no noticiário o quanto o mar conseguiu subir, chegou próximo a algum local, ou fez com que as embarcações não pudessem entrar no mar. Essa é a notícia. Agora, os 360 dias em que ele estava tranquilo, sossegado, trazendo momentos bons para o verão, ninguém falou do mar. E dando alimento às pessoas, porque era quando os marinheiros podiam ir para o mar para poder tirar o peixe que nos dá alimento. Mas num dia de Exatamente. catástrofe, isso é que é notícia. É aquilo que as pessoas Então, gostam de ouvir. caros conterrâneos do Brasil, quando vocês escutarem notícias de xenofobia, discriminação, problemas e tudo mais, pense que essas notícias elas são vinculadas para que elas tenham uma repercussão e um engajamento muito grande naquele momento. Não é a regra. O que a gente tem que saber é qual é a regra. Porque a gente tem que lidar no dia a dia com a regra. Por exemplo, as pessoas jogarem na loteria e nunca ganharem não é notícia, mas é a regra. A notícia é quando a pessoa ganha e vai aparecer lá: José Carlos Silva ganhou na Euro, como é que é? Euromega, como é que chama aqui? É um nome diferente. Eram milhões. Euro Milhões. Nunca vai ser notícia, José Carlos jogou e não ganhou na Euro Milhões. O dia que o José Carlos ganhar na Euro Milhões, ele vai aparecer lá. José Carlos Silva ganha na Euro Milhões. Escritor português ganha na Euro Milhões e agora vai viver uma vida de magnata. Essa é a notícia. A regra é que o José vai jogar e não vai ganhar. Isso nunca vai ser noticiado. Entende? Então, As por isso que probabilidades de ganhar é muito poucas porque eu não jogo. não, é bem isso, porque quando eu fui no meu secundário, as primeiras aulas que eu tive de estatística, o meu professor, de maneira muito perspicaz, a primeira coisa que ele mostrou na estatística para nós era que era mais fácil no Brasil, que é um país tropical, que tem muitos raios, relâmpagos, a Sim, sim. probabilidade era maior de você morrer com um raio, um relâmpago, do que você ganhar na Mega Sena.
Naquele dia eu decidi que eu nunca ia jogar na Mega Sena, porque se eu pudesse acumular todo o dinheiro que eu iria gastar ali, eu já poderia ter um dinheiro razoável no futuro, entende? Então, aí que nós temos que conseguir convencer as pessoas a lidar com as regras, não com as exceções. E às vezes é muito difícil lidar com isso. Por isso que o meu canal, ele tem um crescimento significativo? Tem. Mas eu estou agregando pessoas que querem trabalhar com a regra, que querem trabalhar com o conhecimento, que querem trabalhar com o compartilhamento de experiências. Isso é devagar, mas é constante. É muito parecido com aquilo que você falou no começo, José, de que pessoas que querem like, querem visualizações, falem notícias ruins. Eu posso juntar o Fala Aí de Portugal e fazer um compilado de notícias ruins que vai ter um monte de visualizações. Agora, a pergunta é, para quê? Por quê? Não faz sentido isso, entende? Nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, eu quero agradecer demais a tua participação aqui e eu tenho certeza que a gente vai precisar fazer uma nova live. Essa aqui já durou 2 horas. Então, a gente aqui, ó, muitos comentários positivos. Óbvio que sempre vem algumas críticas que vão acontecer também no decorrer das pessoas que vão assistir lá. Mas eu quero até pegar as críticas, os comentários que vão acontecer depois, e a gente poder usar na próxima live como referência, que vai ser uma coisa bem interessante, sabe? Uma coisa legal. Críticas, eu aprendi a viver com elas, porque escrevo livros, e a crítica é muito importante até para o nosso crescimento. As pessoas às vezes não aceitam uma crítica porque acham que estão mal fundamentadas as pessoas que a fazem, mas é um ponto de vista de alguém que nos vai ajudar a ver uma outra visão, a ter uma outra visão sobre as coisas. E toda a gente que faz uma crítica, se nós virmos o lado positivo da crítica, acaba por ser um degrau também para aprendermos alguma coisa. Agora, claro que há críticas que vêm do nada só por vir e só para perturbar, e se nós sabemos que existe esse género de crítica, mas que são infundadas, não é? Mas a crítica é sempre bem-vinda. Eu vi eu fixei o Fernando por ser português e por estar na Suíça, um país onde estão os meus familiares, e, e o Fernando fez uma crítica, mas uma crítica construtiva, porque ele não estava a interpretar aquilo que eu estava a dizer, eu estava a ser verdadeiro naquilo que dizia, mas nunca critiquei o meu país, porque se me perguntassem se eu alguma vez saía de Portugal para viver em qualquer país do mundo, eu diria lá, a resposta era de primeira, é não. Porque eu tive todas as condições necessárias aqui. E sou uma pessoa que ama o meu país, mas amo visitar outros países. Eu adoro cada viagem que fiz. Este quadro que está aqui, eu trouxe em 1997 da República Dominicana, como tenho outros daqui, da Colômbia, do Brasil, da África do Sul, da Angola, e eu tenho uma diversidade de coisas que eu trago sempre, uma recordação. Eu, no meu frigorífico, tenho aqueles ímãs do Dubai, de México, de Cuba, tenho charutos de Cuba, tenho tudo que eu trago como recordação, porque nós crescemos e aprendemos por cada viagem que fazemos. E é isso que eu faço, e tentar entender também, porque eu quando vou, não vou com o intuito de fazer praia, só de fazer praia, porque quando vamos para um país tropical, claro que aproveitamos as praias. Pois eu posso lhe dizer que estive na República Dominicana, não, na República Dominicana fiz praia, mas estive em Cartagena das Índias, na Colômbia, e não fui um dia à praia. Porque é uma cidade tão rica em cultura, porque foi onde os espanhóis desaguaram quando chegaram à Colômbia, e tem lá a escola marinha, da Marinha Espanhola, que eu quis visitar aquilo tudo. Depois havia um filme de Marlon Brando, que foi filmado nos anos 60, que foi na cidade, e eu quis explorar tudo culturalmente, e vim lá com uma riqueza cultural enorme, certo? E é isso, porque eu quando falei com esse meu amigo colombiano, ele ficou encantado, como é que eu sabia tanto da Colômbia? E a gente nem precisa sair de casa para saber as coisas. É por isso que eu digo que aqueles que nos ouvem querem vir para Portugal,
É fácil conhecer Portugal, mas é um país tão pequenininho. Querem conhecer os Estados Unidos, querem ir para os Estados Unidos, conheçam e procurem. Mas não vamos alongar mais isto, já vamos em 2 horas e 10 minutos, estamos a cansar toda a gente. Nós distraímos-nos aqui e às vezes nem sentimos o tempo passar, Mas mas vão de haver mais oportunidades. aí que está o segredo do negócio, a gente conseguir passar 2 horas aqui conversando e não ser algo que seja cansativo, tanto para você quanto para mim. Mas assim, eu vou pedir um favor para você. Eu vi alguns comentários já dos membros do canal. Eu queria fazer uma live com você exclusiva para os membros do canal. Por quê? Porque quando é exclusiva para membros, não é toda a gente que vai poder enxergar, não vai ficar disponível para todo mundo assistir. E é importante porque as pessoas podem fazer perguntas mais diretas, mais sensíveis, diretamente a você. Isso é uma coisa bem importante, sabe? Por isso que eu coloquei, torne-se membro do canal para lives exclusivas. Eu tenho muitas lives que não poderia fazer aberta para todo o público, porque é um pouco temerário alguns assuntos e alguns aspectos que as pessoas não se sentem à vontade de poder perguntar quando está aberto para todo mundo, mas quando está num ambiente mais restrito, as pessoas têm uma facilidade maior de fazer perguntas. Então, já vou lhe convidar ao vivo para poder fazer uma live somente com os membros. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. E provavelmente vão fazer uma próxima live para toda a gente também, para todo o público poder acessar. É só você dizer que sim, que a gente programa. Eu já sabe que sim, eu tenho toda a disponibilidade. Sempre que quiserem uma coisa de combinarmos, horário, e eu estarei cá disponível com certeza. Tudo que eu puder participar para colaborar e ajudar, seja quem for, eu estou sempre disponível para isso. Agora, não me convidem para dizer mentiras, que isso eu não alinho. É tudo na base da verdade, só da verdade e da minha realidade também. A gente tem que dizer sempre isso, né, José? Porque a verdade que você fala, que eu falo, é diante da minha realidade. As pessoas, muitas vezes, elas pedem que a gente fale de coisas que não fazem parte da nossa realidade, e isso não vai ser verdadeiro. Né? Não vai ser verdadeiro, então não vale a pena tu tentar se colocar em situações e posicionamentos que nós não temos experiência, que eu não tenho, que você não tem, porque isso não vai ser uma verdade, vai ser uma tentativa de se colocar numa posição do outro que não faz muito sentido, né? Então, isso acaba não fazendo sentido mesmo. Mas o pessoal gostou muito da live, isso é muito importante para nós. Obrigado, José. Espera um instantinho que eu já converso com você. Eu vou encerrar a live agora. Daqui a pouquinho nós conversamos, fizemos o encerramento, ok? Tá, um abraço. Bom, pessoal, eu agradeço imenso a participação de todos nessa live, que eu acho que foi muito importante, relevante e significativa para que as pessoas consigam entender um pouquinho mais dos aspectos de Portugal e de como os portugueses nos veem. Acho que um dos aspectos mais importantes é vocês entenderem que a grande maioria dos portugueses não tem problema nenhum com os brasileiros e que às vezes o posicionamento dos brasileiros às vezes fazem com que os portugueses tenham os posicionamentos deles. Mas é muito tranquilo, é muito fácil a gente se adaptar a Portugal. Eu sou prova disso, eu estou há 1 ano aqui, eu, a minha esposa, a minha filha, e nossa adaptação foi muito tranquila aqui. Eu tenho certeza que você pode conseguir o mesmo processo de adaptação aqui. É muito fácil? É muito simples? Não existe mudança no mundo que possa ser tão fácil e tão simples assim. Mesmo que você for fazer uma mudança dentro do próprio Brasil, você vai ter que se adequar à cultura, aos hábitos e tudo aquilo que você tem que se adaptar ao novo local que você vai morar. Mas agradeço imenso a participação do José e lembre-se que se você quiser ter uma continuação, uma nova live, coloque nos comentários e me diga quais são os principais assuntos que você quer saber em relação a o José,
que é uma pessoa que se mostrou muito solícita, muito participativa e muito aberta. Eu vou deixar aqui do lado, aqui, ó, 2 outras lives que foram muito importantes que eu já fiz aqui no canal. E não esqueça de se tornar inscrito no canal. E se você quiser, torne-se membro do canal, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você na questão de compartilhamento de conhecimento e de experiências em relação a morar aqui em Portugal. Um grande abraço a vocês e até mais.